flexíveis, sejam bem-vindos a mais um episódio do Flexcast e hoje vamos a mais um episódio da Mesa do Pensamento. Já sabem, deixem o vosso like, subscrevam aqui o canal e deixem os comentários sobre o tema que nós vamos falar aqui hoje. Agora não vale a pena porque é fixe vocês poderem discutir connosco, mas só no fim do episódio, depois de ouvirem as nossas opiniões. Portanto, hoje temos de novo o nosso saquinho preto, temos o Vitali, temos o Ivo, temos o Cláudio. Vamos para mais uma conversa. E qual é que será o tema de hoje? Meus senhores, alguma expectativa para o tema de hoje? Não. Será polémico? Vamos ver. Como sempre. Até agora tem sido sempre polémico, não é? Ora, muito bem. Hoje vai ser o Ivo que vai ter o privilégio de escolher o tema. Vamos lá ver. Vamos lá, Ivo. O que é que será que vai sair hoje? Rufem os tambores. Tiro este. Escolhe bem. Tiro este. Este. Estou a sentir. E este aqui. Aposto que é polémico. Vamos lá ver. A filosofia do minimalismo. Menos é realmente mais. E caramba. Pesado. Bom Muito. tema. Será que menos é realmente mais? Bom tema. Bom, eu não sei o que é que dá a passar com vocês, mas eu vou primeiro tirar o som ao telefone e logo a seguir vou pensar, porque apanham-me bem. Menos é realmente mais. Tentávamos a... Depende, eu acho que isto pode-se tocar em muita coisa, não é? Em muitas áreas diferentes. Vocês já viram o Minimalismo na Netflix? Não. Que é uma série? É um documentário. Ok. Onde praticamente eles abordam o tema que as pessoas têm muita coisa em casa. Uhum. E não atiram fora porque têm um sentimento, então se é para guardar, mas nos Estados Unidos é demais aquilo. Eles alugam garagens e garagens para meter as coisas e estão lá 10, 20, 30, 40 anos, estão a pagar só porque sim, nem vão lá, tipo, só porque têm um sentimento. E já vi há algum tempo, não me lembro muito bem qual é que era tipo os temas todos, mas praticamente eles acreditam que isso é um bocadinho por causa do mundo em que estamos, que é muito consumismo, e aí está a parte da dopamina, é sempre mais. Se me recordo, ele estava triste, pensava que ia ficar muito feliz quando ia ganhar X dinheiro na vida dele, começou a ganhar mais dinheiro, o que é que começou a acontecer? Começou a consumir muito mais. Ele percebeu que alguma coisa estava errado e foi mais a fundo, né, para perceber o que é que acontecia no cérebro, etc. Ele percebeu que realmente que é isso, é que nós parece que estamos sempre a precisar de novidade na nossa vida. Mas é muito interessante porque eu lembro-me depois de ver aquele documentário, comecei a tirar muita coisa fora porque realmente nós temos muita coisa que se calhar o outro precisa, nós não precisamos de usar aquilo, se calhar é mais vale doar, mas hoje em dia nós somos muito consumistas só porque sim. Isso são impulsos que temos como a comida, como a roupa, como essas coisas todas. Mas acho que vai ser muito interessante vocês verem esse documentário. Tem dois. Tem um mais antigo deles e um mais recente. Minimalismo. Ok, mas é dos mesmos gajos, basicamente. É dos mesmos gajos. Eu já não me lembro muito bem como é que já foi há muito tempo, mas eu fiquei com essa noção que quanto menos, melhor. Porque, por exemplo, porquê? Vamos supor, olha, tens que sair rápido porque vem uma guerra, vamos supor assim, na Ucrânia. Se fosse minimalista, uma mala, eu conheço pessoas assim. Eu viajei com pessoas assim muito tempo. Eles numa mala pequenininha tinham tudo. E ficavam lá 10 dias. Enquanto os outros era 3 vezes mais. Eu conheço pessoas. Então, tipo, tu seres minimalista, primeiro vais poupar muito tempo, muito dinheiro e a tua vida vai estar mais tranquila. Sim, a verdade é que nós muitas vezes tens imensa coisa em casa que não, se calhar... Eu uma vez ouvi, já não sei quem que eu ouvi dizer que era se tens alguma coisa em casa que não pegas há 6 meses... É por aí. Dá. Ou whatever. Faz alguma coisa. Engraçado, eu estou a tentar processar. Estou com muitas cenas na minha cabeça. Porque eu acho que podes pôr isto em muitas áreas da tua vida, não é? Não é só coisas... por exemplo, nós estávamos a falar até da questão da alimentação e foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Menos é mais. Tipo...
Eu fui buscar uma cábula para nos ajudar um bocadinho. Do documentário? Não. Pedi ao chat GPT para nos dar 10 pontos sobre o minimalismo. Foi o Belmiro. Se calhar íamos ponto a ponto. Bora. Pode ser? Pode. Prontos, primeiro ponto. Redução ao essencial. O minimalismo convida a eliminar tudo o que não acrescenta valor à vida, deixando apenas aquilo que realmente significa alguma coisa. Boa, para aí. Aí dá para falar muita coisa. Excelente, realmente. Porque eu sinto que estou a bugar. Já vos aconteceu? Eu estou a bugar. Está a chegar muita informação de repente ao meu cérebro e ele está a dar erro. Acho que há tanta coisa que podemos pegar que nem sei por onde... Só que este ponto, se calhar... Porque há bocado estava a pensar... O que é que estava a acontecer dentro de mim? Não sei o que é que vocês sentiram. Eu vou partilhar isto. Minimalismo. Eu estava a sentir sim e não. E depois estava a pensar numa situação, sim, noutra, não, sim, não. E estava a ficar... Uou, como é que eu saio daqui? Estava a ficar nóio. E agora com esses pontos já é fixe. Por exemplo, esse é um ponto que eu sou a favor do minimalismo a 100%. Há uma coisa, por exemplo, que me custou, acho que foi para aí até o ano passado, ou há 2 anos, Rita, não foi? Que foi o não me apegar a nada que seja físico. Ou seja, hoje eu não dou valor a nada que é físico. E há uns anos atrás que ela dava muito, não é? Aquela coisa, lá está a emoção que estavas a falar, não é? Hoje não dou, ou seja, hoje olho para um objeto e penso qual foi a experiência que aquele objeto me trouxe naquele momento da minha vida, mas depois que a experiência ocorreu, o objeto em si já me é inútil, então tenho que o despachar, então já não tenho interesse em ter aquele objeto. Portanto, nessa questão podemos passar para as pessoas também, não é? Pelos amigos, pelas pessoas que nós conhecemos, não é? Ou seja, que também sou a favor de menos é mais, ou seja, sou a favor de conhecermos muitas pessoas, mas aquelas que nós queremos afunilar perto de nós, ser mesmo a nata da nata. Então isso é ser minimalista, não? Sim, eu estava a pensar é que rapidamente, se tu não tiveres, ou seja, eu acho que tens de ter um nível de consciência grande para conseguires aplicar isso à tua vida, porque eu acho que rapidamente cais no discurso, principalmente na forma como as coisas estão montadas hoje em dia, cais muito no discurso da vítima e do eu não preciso, ou seja, eu não preciso de nada, só com salário mínimo já estou bem e a minha vida é boa assim. Percebes o que eu quero dizer? Perfeitamente. Acho que muito rapidamente cais para esse ponto. Então eu concordo, sem dúvida que menos é mais, mas eu acho que tens de estar num nível de... Eu gosto sempre daquele exemplo do... Quando uma pessoa diz eu se tivesse dinheiro não comprava um Ferrari, mas não tenho dinheiro para comprar, percebes? Ou seja, eu acho que para tu conseguires ter essa filosofia, tu tens que estar num nível de liberdade e da vontade que te permita dizer eu poderia ter isto, mas não quero, ainda assim. Percebes? Concordo 1000% porque contigo. Eu concordo que menos é mais, mas eu sinto que muitas vezes depois as pessoas caem no ponto de se desculparem da sua má performance. Percebes o que eu quero dizer? É tipo, eu neste jogo da vida sou horrível, tipo eu ganho pouco, não tenho a vida que quero, não tenho as relações que quero, não estou bem de saúde, não estou isto, não estou... mas na verdade eu preciso de poucas coisas, eu não preciso de muito, então já estou bem com o que tenho. Excelente. Que não é nada ao mesmo tempo. Então eu fico sempre meio dividido, pelo menos na questão de defender afincadamente, porque acho que rapidamente a pessoa usa a desculpa de pois, mas eu não preciso disto, eu não preciso daquilo, tipo, mas eu concordo que obviamente, por exemplo, eu penso na minha casa, há muita coisa lá que se calhar não era, percebes? Ou seja, sentimos todos isso, penso no meu quarto, por exemplo, claro. Rapidamente tenho lá muita coisa que não, se eu for pensar naquilo que eu realmente uso do que está no meu quarto, é roupa e a cama e pouco mais, estás a ver? E tipo, pensa assim, se tudo que tu vendes neste momento em casa, se investisse em Bitcoin daqui a 4 anos, é verdade, meu. Juro-te. E leva ao extremismo. Quase que me fazes dizer assim, ok, vou para casa, vou arrumar tudo, vou vender. Não tenham roupa, andem nus. Uma vez um amigo meu me disse, toda a gente tem em casa pelo menos 500 euros. É verdade. Sim. De coisas que não precisamos e podemos vender e não vai-nos fazer diferença nenhuma na nossa vida. E hoje em dia tens muitas formas rápidas de despachar das coisas. OLX, Marketplace do Facebook, Vinted e não sei o que é. E a malta muitas vezes não pensa nisso, não tem dinheiro e o dinheiro está dentro de casa, na verdade. Coisas aleatórias. Isso é um bom princípio para quem quer começar, por exemplo, a investir. É uma dica que se dá às pessoas que estão a começar, por exemplo. Só ganho X, só consigo poupar, por exemplo, 50 euros por mês tanto.
Pronto, mas outra base de partida pode ser começares a vender coisas que não utilizas, por exemplo. E então já vais aumentar o aporte inicial, que vai ajudar a ter uma... Pronto, vai ajudar a fazer isso crescer. Estavas a dizer uma coisa e tens toda a razão, meu, que eu estava agora a refletir, e realmente é verdade. Se calhar nós não tínhamos, e se calhar, por exemplo, há, sei lá, 6 anos atrás, talvez não teria maturidade nem desenvolvimento suficiente para tomar a decisão que tomei se calhar há 2 ou 3 anos atrás. Isso está muito bem dito. Por isso também não é assim tão linear, porque tens razão, se for uma pessoa numa perspectiva ainda não desenvolvida, realmente ela pode utilizar isso como uma desculpa. Pode afetar a ambição, não é? Ou isso. Exatamente. Ou isso, a ambição. A ambição, a performance, a vida que ela poderia criar. Exatamente. E que não vai criar. Ou seja, é difícil. Cedo demais atinge... a ambição é o teu combustível, não é? E se tu te tornares minimalista cedo demais, perdes o combustível para o sucesso. Mas depois de atingir o sucesso, se calhar para não haver desperdício, não é? Exato. Até faz algum sentido. Olha, e outra coisa. Eu vou tentar dizer, vou falar por código. A Rita já está a olhar para mim de uma maneira, eu vou falar por código. Para não dar ideia. Imagina, até porque tu podes ser uma pessoa de alto potencial. E se caíres para a filosofia, vamos falar assim, se caíres para a filosofia minimalista, lá está, na tua performance e naquilo que tu podes trazer ao mundo, eticamente o que é isso? Será que é correto? Ou seja, imagina, tu tens muito potencial, mas achaste que pronto, não precisas de nada na vida, então também vais deixar de trabalhar, vais deixar de produzir porque pronto, mas isso está correto? Não era melhor para o mundo, para a sociedade em comum, tu realmente dás de ti? Claro, mas também podes ser minimalista no sentido de tens muito potencial, imagina na engenharia e só te interessas com engenharia, e em tudo o resto és minimalista. Nem queres carro, nem queres casa, até podes dormir no trabalho. Exato. Mas o que é certo é que irias dar um contributo à engenharia brutal. Exatamente. A engenharia eu acho que tu partes sempre, eu gosto de, lá está, tipo de ir mais a fundo, eu acho que partes sempre de um ou seja, a partir do momento em que tu não tens uma base de pensamento, ou seja, todas as ideias que nós falarmos aqui, nós podemos estar aqui um ano inteiro, todos os dias a falar de ideias diferentes. No fim de contas, acho que chegas sempre a uma conclusão, que é és tu que escolhes se estas ideias vão jogar a teu favor ou contra ti. Percebes? Por exemplo, tu aí estás a dizer uma coisa claramente que faz sentido, que é, se tu és bom numa área, queres-te focar aí, não tentes se calhar aprender 1000 áreas diferentes, explora essa ao ponto disso resolver a tua vida, entre aspas. Ao mesmo tempo, voltando ao que estávamos a falar, tipo, se a pessoa não tiver o nível de desenvolvimento, ou melhor, não escolher usar essa ideia a seu favor, vai usar como uma desculpa. Exatamente. Percebes? Porque de facto o menos é mais funciona. Tipo, eu estava a pensar até mesmo em termos profissionais. Por exemplo, queres montar uma empresa, quanto mais simples for tudo, o processo, as dinâmicas, a logística, tudo, mais duplicável vai ser, menos o negócio vai depender de ti. Quanto mais complexo for o processo, por exemplo, eu sinto que uma das coisas que acontece no nosso processo educativo hoje em dia, e é isso que prende tanto as pessoas, ensinam-nos de que tudo o que é de valor tem que ser complexo. É verdade. Tem que ser difícil, tem que dar muito trabalho, e é mentira. Tipo, se tu fores ver o que é que realmente funciona numa empresa, claro que há coisas complexas, principalmente se estivermos a falar mais de programação e coisas desse género, mas em termos de processos, em termos de logística, tipo, a empresa tem que ser o mais simples possível, porque senão a empresa vai sempre depender de ti. É isso. Se for um processo demasiado complexo. Com a lei do Estado, é demasiado complexo. Logo não é simples, não tem eficiência. E isso prende as pessoas. Eu sinto que muita malta da nossa idade, por exemplo, da nossa geração, não monta negócios nem nada porque tem na cabeça a ideia de que tem que ser uma cena extremamente complexa para produzir resultados. Ou porque sente na pele que é de facto complexo. E não é verdade. E portanto eu acho que é um bocado isto, este tipo de filosofias, deste tipo de ideias que nós falamos aqui, a partir de todo este tema. Já foram até ao 5º ponto. Já não Deixa-me dizer só aqui uma coisa. Eu estava aqui a pesquisar e o ChatGPT estava a dizer assim: o minimalismo não é viver com o mínimo necessário, mas sim com o suficiente. Mas o que é suficiente para cada um? Vai ser sempre diferente. É arbítrio, não é? Isso. É arbítrio suficiente. Mas eu acho que onde as pessoas deviam ter a sua consciência se nós... vou dar aqui um exemplo, pode ser um bocadinho agressivo ou não, mas por norma as pessoas obesas morrem antes dos 60, mais ou menos, 50, 60, não sei.
Às vezes eu digo, às vezes pergunto às pessoas: vocês já viram um idoso obeso? Existe, mas é mais raro. É muito raro. Porque já consumiram o suficiente no mundo, já pode ir embora, no fundo. Essa perspectiva. Ok? Eu estou a ser. Eu estou a ser um bocadinho agressivo para as pessoas também perceberem o meu ponto de vista. No fundo está certo, porque é uma acumulação de energia. Yeah. Pronto, estou aqui a ser assim um bocadinho radical. Às vezes é preciso. E eu acho que isso do minimalismo, quando o documentário passou uma mensagem nós já temos o suficiente para sermos felizes. Aliás, vou-vos fazer já uma pergunta. O que é que vocês queriam fazer se soubessem que daqui a um mês vão morrer? Não vai ser para comprar aquele casaco, não vai ser para comprar aquele carro, não vai ser nada de os materiais, ponto. Quem disser, acho que está mal psicologicamente neste momento, ok? Eu acho que esse minimalismo é mais mental, no sentido, se eu vou abrir uma empresa de roupa, que antigamente era assim, fazia-se alguma coisa e durava muito tempo. Hoje em dia, vocês acham que eles querem que isto dure muito tempo? Não pode. Dava cabo do modelo atual. Porque o problema é esse, é que hoje em dia as pessoas constroem as coisas para quererem, tipo, destruírem rápido para virem outra vez para comprarem. Antigamente não. Faziam as coisas para durar. Sim, era a durabilidade que vendia, não é? Isso era mais amigos do ambiente. Também. Ok? Então aqui dá para pegar muitos pontos. A parte mental, a parte do ambiente, a parte de... Pronto, é um bocadinho de tudo. Aí está, mas é verdade, a parte suficiente é muito relativa. Yeah. E caramba. Agora é que abriste a leque. Porque o que é o suficiente vai ser diferente de pessoa para pessoa. Até de religião para religião. Certo. E bem, este tema está eu muito acho que se calhar para perceberes o que realmente precisas, num sentido minimalista total, seria a pergunta que o Vitaly fez. Se tivesses 24, 48, 72 horas de vida, então o que é que tu querias? E isso é que são os bens essenciais, não é? Exato. Aqueles em que mas por acaso eu acho que é mais longe do que isso, meu. Porque eu acho que se tu viveres, voltando outra vez atrás, se tu viveres sempre nessa lógica de se tivesses 48 horas de vida, o que é que tu querias nesse momento? Eu acho que tens que pôr outra variável, que é, se tivesses 48 horas de vida, o que é que tu precisavas nesse momento, mas o que é que te deixaria feliz com aquilo que viveste até ao momento? Tipo, uma reflexão. Boa. Percebes o que eu quero dizer? Porque o que é que acontece? Se tu só pensas no que é que precisavas para estar bem naquelas 48 horas, eu posso te garantir que a maior parte das pessoas não precisa de grande coisa. Não é? Tipo, o que é que eu quero? Olha, se calhar quero ir para a praia, ou quero viajar para aquele sítio que nunca fui e levo as pessoas mais importantes para mim, estamos lá às 48 horas. Mas a questão é, aquelas 48 horas tu vais estar bem. Mas será que tu vais morrer tipo com o sentido de... Fiz aqui tudo o que podia. Percebes? Género, eu tenho 28 anos, faltam 48 horas, imagina, morro daqui a 48 horas. Eu até posso dizer que aquelas 48 horas eu aproveitei, mas será que estes 28 anos eu me sinto orgulhoso daquilo que eu fiz? Exatamente. Eu posso te garantir, se eu morresse hoje, não chorem, batam palmas, porque eu estou super feliz. Eu sinto mesmo. Percebes o que eu quero dizer? E atenção, sinto que estou a se calhar 5%, claro. Se calhar menos daquilo que eu... Menos, provavelmente, 1%. Mas sinto que trabalhei, que fiz coisas, que cheguei, que atingi objetivos que tinha, ou seja, sinto que não andei adormecido. Percebes? E até hoje deste o teu melhor. Não conseguias dar mais do que isto. Consegui dar mais, conseguimos sempre, não é? Sim. Mas, ou seja, sinto que procurei o progresso. E eu acho que a nossa felicidade depende do progresso. E portanto, se calhar a cena do o que é suficiente é, se faltassem 48 horas, o que é que tu precisavas nesse momento? E isso se calhar dá-te aquela noção de o que é realmente importante, sem dúvida. Verdade. Mas ao mesmo tempo pensares, ok, e o que é que te deixaria orgulhoso do que fizeste até agora? E isso eu acho que te iria dar uma direção. Por exemplo, eu acho que se as pessoas realmente experienciassem isso, do género, achassem mesmo que iam morrer nas próximas 48 horas, eu acho que as pessoas iriam perceber o que é o minimalismo, ou seja, o que é o mínimo que elas precisam, mas iam perceber outra coisa, que é o que é que eu tenho que mudar no que fiz até hoje para eu realmente ir na direção daquilo que é importante uma para marca, mim. Não é? Eu acho que haveria uma parte de pessoas que entraria em depressão e bloqueava porque estás a dizer. Sem dúvida. Porque ia fazer o auto-julgamento. Sabes que eu acho que, e até voltando a esse exemplo de eu acho que ia haver pessoas que
se só tivessem 48 horas, nem sequer iam conseguir pensar no que é que iam fazer nessas 48 horas. Eu concordo. Porque iam, ou seja, os últimos, por exemplo, os últimos suicidavam-se já. Era tipo, é um choque muito grande. É um choque muito grande. É um choque gigante, mas eu sei que mas é pelo que ele está a dizer. E havia pessoas que nem iam conseguir aproveitar aquelas últimas 48 horas, porque iam pensar, género, fui tão, ou seja, eu estive tão longe daquilo que eu queria ter feito nos últimos 20 anos, que eu nem sequer sei muito bem o que é que eu quero fazer nestas últimas 48 horas. Também ia ter bom impacto. Sem dúvida. Imagina, se cá uma pessoa até aos 18 anos iria aproveitar as 48 horas da forma mais louca possível. Falta de maturidade. Se cá uma pessoa já com... Acho que seria grave uma pessoa, imagina, com 60 e tal anos, ou 70 e tal, a sentir que não fez... Imagina, que foi uma pessoa muito conflituosa, teve péssimas relações com as pessoas à volta, não conseguiu dar estabilidade à família, não teve um propósito, não criou nada. Essa pessoa eu acho que terminar a vida até logo ali. Eu acho que o cenário... Ou seja, talvez a faixa etária que sofreria mais nessa situação era ali entre os 35 e os 45. Porque eu acho que a partir dos 50, 60, a pessoa já está a fazer esse processo, não das próximas 48 horas, mas dos próximos 15 anos, 20 anos. Também é verdade. Já começa a fazer aos poucos esse processo. Eu acho que o que ia acontecer com muita malta ali, ou seja, eu gostava de fazer esse teste com uma amostra, sei lá, de, imagina, 50 mil pessoas ali entre os 30 e 50, entre os 35 e os 45. Que é quando a tua mudança de opinião muda muito na tua vida, não é? Quando tu ainda sentes que podes criar algo, mas ao mesmo tempo já passou muito tempo. Tipo, tu já mandaste pelo menos 20 anos da tua vida, já não encontras os primeiros 18, não é os primeiros 16, 15, mas pelo menos 20 anos da tua vida tu já assustaste. Se realmente não fizeste... na headline, não é? E se não, realmente não fizeste nada. Eu gostava de fazer de ver aí, porque eu sinto que, 90% das pessoas, aliás, eu vejo isso tipo, diariamente. Eu felizmente tenho a oportunidade de falar com dezenas de pessoas diariamente, e uma das coisas que eu mais vejo é a quantidade de pessoas. Imagina, 80% das pessoas a quem eu pergunto, alguma vez pensaste em ter um negócio ou ponderas isso no futuro? 80%, se calhar um bocadinho mais, diz que sim. Caramba, mas nunca tomou a ação. Olha à tua volta, tu vês 80% das pessoas a criar negócios, a fazer as cenas por si, a fazer tipo, percebes? Não vês isso acontecer. E há outra coisa também que é, de todas essas pessoas, se calhar 95% seguiu exatamente o mesmo caminho. Aliás, quando alguém seguiu um caminho diferente, a coisa que eu digo a seguir à pessoa, e a malta que fala comigo sabe, a coisa que eu digo a seguir à pessoa é: olha, gostei bué de conhecer, porque gosto bué de conhecer malta que fez coisas diferentes. Porque é sempre a mesma coisa. É tipo, olha, eu fiz isto, estudei, fui para a faculdade, encontrei um trabalho. Ok, e mais? Tipo, quantas viagens é que fizeste? Fizeste um ano sabático, foste para o Sudeste Asiático, tipo, criaste alguma cena tua, foste estudar uma área diferente, estudaste música, és bombeiro, sei lá, qualquer cena diferente, que não seja só aquele caminhozinho sempre igual. E por isso é que eu gostava de fazer essa análise ali entre os 35 e os 45, para ver a quantidade de pessoas que acordavam para a vida. Literalmente é isto. Para mim é acordar para a vida, não é? É aquela frase do há muita malta que já morreu aos 25 e agora está só à espera de ser enterrado. Uma cena assim. Uau, não sei se já ouviram. Fortíssimo. Que é tipo, a malta deixa de sonhar, deixa de tipo, é só, pronto, agora o objetivo é fazer um crédito para um carro, um crédito para uma casa, casar, ter um ou dois ou três filhos, quer dizer, 3 ou 2 já não há hoje em dia, nem não, casar. Não tem dinheiro para isso, e casar também cada vez menos, não é? Eu acho que, ou melhor, vocês sabem qual é que é a terra mais rica do mundo? Cemitério, lá que se enterram muitos projetos, muitas empresas, muitos sonhos de muitas pessoas. Verdade. Por isso é... sem dúvida, meu. Pô, este tema está mesmo fixe porque está difícil, porque imagina, na minha cabeça eu tenho tantas opiniões contrárias, ideias. Há uma que eu quero partilhar com vocês. Estavas a falar dessa parte do julgamento. Isso é genial o que estás a dizer, porque faz-me tanto sentido. Eu estava há bocado a falar dos mais velhos, realmente não faz sentido, porque o pessoal mais velho já sente isso por natureza. Já começou a fazer o processo. Que nós até costumamos dizer isso, que é os remorsos da idade, não é? Sim, a malta começa a ser mais não é tranquila a palavra, mas é tipo, parece que há ali um slowdown, não é? Que é tipo, cada dia é uma vitória, não é? Exatamente. É verdade. E já fizeram um bocado esse processo. É verdade. Coisas que se calhar sabem que fizeram mal, atitudes que tiveram que se calhar não valia a pena naquela altura ter tido. E sabes que eu tenho uma coisa, que é isso que eu queria partilhar com vocês. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, ela sabe. Eu sinto sempre que estou a ser... Por isso é que eu digo, eu um dia quando estudar sobre religião vai ser puxado, vou precisar de anos. Porque repara, eu já há muito tempo que eu sinto que é como se eu tivesse uma espécie de um julgador acima de mim. Eu sinto sempre, é uma coisa que eu faço há anos. Eu sempre que me deito na cama todos os dias, eu paro sempre a pensar um bocadinho o que é que neste dia
eu fiz e que sinto que não fiz o melhor. Não estou a dizer que fui mais produtivo ou menos produtivo, acho que isso já ultrapassei há muito tempo. Mas mais até falo mais em relação entre pessoas. Aconteceu, por exemplo, este desafio na minha vida hoje, o que é que eu fiz? Como é que eu resolvi este problema? E depois eu para a cama e fico ali a maturar. Será que eu resolvi da forma que era suposto eu ter resolvido? E penso sempre que há alguém que me está a fazer essa pergunta a mim. E uma coisa que me faz ter o drive para todos os dias querer ser uma pessoa melhor e, claro, se calhar dar um bocadinho mais de mim, é que eu sinto sempre que se eu morresse iria estar alguém, até às vezes começo a brincar, parece que vou morrer e o som pensa assim: oh Carlos, olha lá, tu neste tempo todo fizeste isto e isto tudo que não fizeste. Epá, eu sinto sempre aquela coisa de não pode acontecer eu morrer e alguém me vir dizer que eu não fiz o que eu devia ter feito, como homem ou como pessoa, estás a ver? Então eu procuro tentar, dentro daquilo que eu consigo atingir, porque depois isto também tem a ver com a maturidade que cada um tem, não é? Mas dentro daquilo que eu acho que consigo perceber e atingir, eu procuro tentar fazer o meu melhor. E com isto não estou a dizer que eu não tenho defeitos, porque claro que os tenho. A diferença está que eu tento pensar sobre eles. Ou seja, não tipo, fiz isto, paciência, siga para a frente. Não, eu sinto-me genuinamente mal se tiver uma ação assim esquisita. Portanto, até nesse ponto de vista, se calhar não sou tão minimalista assim, porque depois isso é ser até mais do que minimalista. Tipo, eu não estou a simplificar, eu estou a resolver, mas estou a trazer complexidade. Então, ou seja, pronto, eu só maltratei aquela pessoa, pronto, paciência, está tudo bem, é o que é. E não, eu não consigo funcionar assim. Portanto, estás a ver que eu vou para o minimalismo e de repente já estou a entrar pelo anti-minimalismo e o meu cérebro está aqui a bugar por todo lado. Está a arder. Para ti é o suficiente. Ora, caramba, já me partiste todo. Pois realmente, na minha ótica, isso é ser suficiente. Eu acho que temos de distinguir o material do resto, basicamente. Sim, ou seja, o minimalismo faz-me todo sentido na questão. Ou seja, eu concordo com a ideia de que menos é mais. Em tudo. Percebes? Às vezes mais vale tu retirares algo mais de uma determinada situação. Sei lá, estou a pensar numa relação, por exemplo. Mais do que tu agora, todos os dias queres fazer alguma coisa diferente. Já, hoje vamos jantar, amanhã vamos ao cinema e depois não sei o quê. Isso não vai funcionar. Tipo, tu ao fim de um mês gastaste todas as coisas que podias ter feito e a relação não vai ser incrível por causa disso. Tem muito mais a ver com a intensidade, a experiência desses momentos. Podes ir uma vez por semana ou 2 em 2 semanas, mas se nesse momento estiveres realmente presente, o efeito que vai produzir é diferente. E até indo ainda mais noutro passo, que é menos é mais. Às vezes não está na cena do ir ao cinema, às vezes está na cena do acordar e a primeira coisa que fazes é dizer bom dia em vez de olhares para o telemóvel. Percebes? Que é uma cena muito mais pequena do que ir ao cinema, ou vamos jantar, ou vou-te dar uma prenda, ou vou-te dar isto, ou vou-te dar aquilo. E portanto acho que concordo plenamente que menos é mais. Acho que é muito perigoso quando a pessoa, e eu gosto mesmo de falar disto porque eu sinto mesmo, tipo, eu penso em mim há 6 ou 7 anos atrás, eu ouvia isto e eu não conseguia atingir, percebes? Tipo, eu não chegava a este nível de consciência, e não estou tipo a tentar pôr-me num pedestal ou quer que seja, aquele disclaimer sempre, malta, isto é para quem quer máxima performance. Mas é questão de, eu sinto mesmo, e às vezes até como tenho noção do impacto destas ideias, parece que tenho que fazer quase é quase como se eu estivesse a escrever um livro, mas tenho que escrever outro livro para explicar as regras deste, percebes? É do género, eu primeiro tenho que fazer uma introdução gigante para a pessoa perceber onde é que eu quero chegar, porque senão lá está, quando tu alimentas este tipo de ideias do menos é mais num ambiente que não está fértil ainda, numa cabeça que ainda não está onde devia, as pessoas rapidamente vão se desculpar, vão fugir da ambição, vão fugir da... No fundo o que estás a dizer é que a complexidade simplifica, não é? Exato, ou seja, quanto... Exatamente. Para chegar ao simplificado, primeiro tens que criar ali, complicar tudo, não é? Quanto mais consciência tiveres, mais percebes o quão simples as coisas têm que ser. Vou só dizer isso, pá, tu parece que adivinhaste. Eu ia fazer o seguinte, quero dizer um tópico e depois quero dizer assim, vamos meter regras na discussão, porque só vamos estar a viajar, mas eu sinto o meu cérebro a viajar, bué. Sim, eu já estou aqui por exemplo, já ia dizer outra coisa que é de género falar das coisas, por exemplo, tu não deves querer ter coisas, deves querer experienciar coisas. Certo. Tipo, claro que se quiser,
criares riqueza para ter uma casa de 100 milhões, perfeito. Mas eu não quero ter uma casa de 100 milhões, eu quero poder experienciar uma casa de 100 milhões. Mas não, o que eu ia dizer era o seguinte, para vocês não verem. Lei de Pareto. A lei de Pareto diz 20% de esforço para 80% de resultado. Certo. Mas vai bater exatamente no que estás a dizer e no que o Cláudio acabou de dizer. Tu nunca vais compreender a lei de Pareto se tu nunca tiveres passado pelo outro extremo. Ou seja, tu nunca vais pôr a lei de Pareto a funcionar se tu nunca soubeste sequer o que é ser uma pessoa a andar a 1000 km por hora na tua vida. Se tu és uma pessoa que anda a 10 km por hora e vais adotar a lei de Pareto, estás a dizer é que tu vais andar a 2 km por hora, mas o teu resultado final vai ser só 10 km por hora. Mas uma pessoa que consegue andar a 100 ou a 1000, a lei de Pareto aqui já faz muito sentido. Isto muitas vezes acontece, não sei se acontece com vocês, com os vossos profissionais nas vossas empresas, mas isso é uma coisa que já aconteceu comigo no passado e acontece com regularidade também, que é às vezes teres esse tal colaborador que está contigo, estás a olhar para ele andar a 10 km por hora e ele realmente sente que está a dar o máximo que consegue, ou ele acha que está a dar o máximo que consegue. Se lhe fores falar a ele desta questão da lei do minimalismo, da lei de Pareto, então tu vais então enterrar aquela pessoa mesmo. É isso. Ela não tem como conseguir ir para o próximo nível, porque como é que alguém sai dos 10 km para os 100? É quando é isto, atenção, eu disse que tive muita sorte na minha experiência profissional, é que literalmente quando eu andava a 10 km por hora, houve alguém, na altura era meu mentor, e disse-me assim: tu estás a 10, mas eu vou-te dar um desafio de 100 e vou-te largar no meio dos leões, agora safa-te. E tu cais, e o que é que vais fazer? Vais chorar? Vais desistir? Vais dizer, ai, a minha vida, eu sou um azarado? Não, fazes, tens que fazer, que remédio, senão os leões vão-te comer. Pronto. E então a pessoa tem que dar um salto. E portanto, o que estavas a dizer e o Cláudio foi complementar, parece-me se calhar a coisa mais lógica. Ou seja, nunca vais poder entender o que é o minimalismo se nunca passaste pelo outro lado. O que acontece nos bilionários? Tu passaste tanto tempo a tentar criar riqueza, que isso depois é um tópico que eu quero puxar, passaste tanto tempo a criar riqueza que vais chegar a um ponto e dizes assim: eu já experienciei isto. E agora? Agora não preciso. Então vou doar, começo a ajudar, começo a fazer as coisas todas de borla e vou à minha vida, vou falar com o Buda, vou falar com outras coisas, mas vou à procura de outras coisas. Vou à procura de coisas assim esquisitas. Eu sinto que a malta tenta queimar etapas, percebes? Porque é mais fácil. É isso. É mais fácil dizer assim: então se este gajo é bilionário e agora está a procurar saber sobre este tema, eu vou já procurar sobre este tema. E vais sempre viver, em vez de viveres uma vida de abundância, vais sempre viver a escassez para todo o sempre. Exatamente. E depois disto, então eu vou tentar organizar. Pensei aqui em 3 coisas. Vamos começar pelo primeiro: dinheiro. Menos é mais? Não. Mais é mais e sempre mais. Boa. Continuem. Desenvolvam. Chuta, Cláudio, estou-te a sentir pensativo nesta questão. Eu diria que parte do dinheiro, eu vou reformular e bem atrás, acho eu. Eu diria que o minimalismo é a riqueza intelectual. E a riqueza intelectual traz-te a complexidade depois de... Se tu fores intelectualmente rico, tu automaticamente fazes dinheiro, percebes? Porque tu já tens capacidade, algum conhecimento que ninguém tem e que podes vender ou o que é que seja e consegues fazer dinheiro dessa forma. Por isso o dinheiro para mim nem seria parte do minimalismo, percebes? Eu acho que tu chegas a um ponto na vida se calhar que os bens materiais são irrelevantes. Lá está, se calhar é melhor eu perguntar para vocês o que é o dinheiro. Talvez depois possa explicar o que é para mim. Pois, também acho que é importante. O dinheiro para mim é apenas um meio de troca de energia, ou seja, nem é um meio de conservação de energia, é apenas um meio de troca. Espetacular. Falaste em energia. Pois. Adoro. Continuem. Ou seja, se calhar deixa só dinheiro / riqueza, não é? Ou seja, porque dinheiro, se for euros, eu não quero muitos euros. Eu diria quero muita Bitcoin. Eu diria é melhor separar a riqueza de dinheiro, porque é diferente. Eu diria que a nível económico, o dinheiro é diretamente ligado à pobreza. Riqueza é tu perceberes que o dinheiro não vale nada. Estás a ver? Eu diria... Algumas coisas que nos fazem mais felizes são de graça. Não, nem nesse sentido, é no sentido de tu perceberes que o dinheiro em si, ou seja, o dinheiro em espécie, numerário, euros, dólares, exatamente, que aquilo não reserva valor nem conserva energia. No fundo, se tu guardares dinheiro no banco, daqui a 10 anos tu compras menos coisas do que hoje. Ou seja, no fundo, a nível monetário, e aqui estamos a falar a nível monetário, para mim
dinheiro é apenas uma forma de transação voluntária entre as pessoas, nada mais. E portanto, pegando aí na questão do dinheiro e no menos é mais, e reformulando o que eu disse há bocado, que eu disse, não, dinheiro é mais, porque eu estava a pensar em riqueza, não é? Na minha cabeça automaticamente. Mas portanto, pegando nisso, dinheiro, na minha perspectiva, menos é mais, ou seja, quanto menos dinheiro, melhor vai estar. Não por teres menos dinheiro, mas porque canalizaste todo esse dinheiro para ativos, ok? Dividendos, ações, cripto, imobiliário. Empresas, a produção é que é valor. Empresas, é isso. Ou seja... não necessariamente só... Mas sim. Sim, mas no fundo quando tu canalizas o teu dinheiro para outros bens, tu estás a canalizar a tua energia para produzir valor. Ou seja, muito dinheiro, muita energia, mas canalizada para o sítio certo. Não deixes, tipo, tens 50 mil euros, não podem estar no banco parados, a não ser que estás num patamar absurdo, és milionário e 50 mil euros é o teu pocket money, se for. É a reserva de emergência. É o teu dinheiro diário. Não, o teu dinheiro de dia a dia, estás a ver? Género, ando com 50 mil euros como multimilionário. 50 mil euros a reserva de dia a dia. Já viste? Pode ser, 50 mil ao dia são... Não, para o Ronaldo isso não é nada. Era 3 mil euros por minuto, não é? É uma cena assim absurda. Tipo, posso interromper uma cena? Podes. Sabes o que é que eu acho que o pessoal não sabe o que é dinheiro? Não sabe o que é isto. Não sabe o que é energia. Verdade. Tu também já estás comigo quase das origens. Não sei se o pessoal se lembra quando eu entrei para o YouTube em 2020, foi bom nos inícios, que eu explicava logo assim, do porquê que para mim o Proof of Work é uma coisa e o Proof of Stake não é nada. Lá está, vou ter de reformular, senão vão já os haters todos me cair em cima. Porque tudo na vida é energia. Nós somos mais obesos porquê? Porque estamos com uma acumulação de energia. Nós somos mais ricos porquê? Porque acumulamos energia. O mundo é energia e já dizia a química, não é? Ou a lei da termodinâmica, nada se perde, tudo se transforma, porque no mundo é energia. É verdade. Tipo, o pessoal complica tanto aquilo que é fácil e por isso é que lá está, nesse caso menos é mais, de facto. E perguntei o que era o dinheiro. E o Cláudio foi mesmo tocar ao ponto, e tu também, porque separaste depois a riqueza, exatamente. Porque o dinheiro é apenas a troca de energia. Vamos lá. A Rita trouxe-nos aqui esta comida para nós comermos. Foi feita por alguém. E o que é que nós fizemos? Por simplesmente viramos para esse alguém e dissemos: quanto é que custa esta comida? E a pessoa disse X, dinheiro. Mas o que nós fizemos não foi, eu não lhe dei dinheiro e ele deu-me, ou seja, eu não lhe dei dinheiro e fiquei sem dinheiro. Não, ele deu-me comida e eu dei-lhe o esforço do trabalho que eu tive que fazer ontem para acumular dinheiro para lhe dar em troca da comida. Deste-lhe o teu tempo. Eu dei-lhe o meu tempo. E o teu tempo foi gasto a gastar energia. Exatamente. Ou seja, o dela também. O menos é mais, é sempre relativo pelo suficiente, lá está, mas no caso do dinheiro, menos, se for visto como mais, na minha ótica, segundo a minha filosofia e maneira de ver o mundo, é mau. Sem dúvida. Ou seja, na parte de riqueza nós temos que querer mais, sempre. Falaste da experiência. O dinheiro pode ser, não, o dinheiro praticamente é o impulsionador dessa experiência. Sem Vou dar um exemplo. Claro que nós podemos estar todos em família numa casa e estarmos felizes porque estamos uns com os outros. Mas lá está, mas por exemplo não temos aquecimento e então no inverno estamos todos contentes porque estamos à beira uns dos outros, mas estamos tristes porque estamos com frio. E se estivéssemos numa casa em que temos aquecimento e estamos à vontade, olha, estávamos mais contentes porque estávamos todos juntos e com uma casa quente. Mas iria faltar qualquer coisa, né? Olha, mas estávamos todos juntos, estávamos quentes. Estávamos melhor. Exato. Mas se calhar não estamos na melhor varanda possível que nós podíamos ter. Então, portanto, tudo é isso. É experiências. Agora, o dinheiro é um mecanismo que o ser humano arranjou para fazer esta troca de energia, não é? E no caso, e na origem que tu pegaste, se nós olharmos numa perspectiva minimalista sobre o dinheiro, nós não vamos conseguir ser mais felizes. Então, no fim, se calhar vamos... É que eu não quero ser agressivo na forma como digo as coisas, mas ser agressivo, ser direto. Se calhar não saímos dos 10 km/h. É verdade, vai ser pobre para sempre, meu. E pobre não tem a ver com dinheiro, mas é pobre aqui, pobre de espírito, pobre de experiências, pobre. A tua vida nunca vai ser aquilo que poderia ser. Portanto, na parte da riqueza, do património, de dinheiro
pronto, mas eu acho que e é bem importante fazer essa separação. É um bom ponto, que é a questão de património. Acho que o minimalismo aí não funciona. Tu podes ser rico sem ter muito dinheiro. Aliás, eu conheço muita gente. Se fores muito rico, não tens dinheiro. Mas nem é no sentido de ter dinheiro. Eu conheço muita gente, se calhar nem muito em Portugal, mas conheço muita gente por aí fora que nem tem assim muito dinheiro, mas para mim são pessoas riquíssimas. E eventualmente serão ricos também monetariamente. Porque se o intelecto já lá está, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. O milionário, lá está, estamos a voltar ao mesmo problema. As pessoas é que têm uma ideia errada do que é um rico e um milionário. Eu, por exemplo, eu acho que o milionário não é um rico. Aliás, eu até nem sei se a palavra rico até não é desprestigiante. Vou tentar explicar porquê. O milionário não tem dinheiro, meu. Se calhar nós estamos aqui, os quatro, claro, eu não vos conheço a 100%, mas eu falo para mim, eu se calhar sou das pessoas mais pobres que existe em Portugal, então. Porque eu, na verdade, eu não tenho dinheiro. Tens património. Tenho riqueza. E tenho riqueza mental e intelecto que me permite trazer cash flow, que é dinheiro, que eu imediatamente troco para outra energia. O que um milionário faz é exatamente igual. Imagina, as pessoas dizem, mas aquele é o exemplo do Elon Musk, ele agora está muito na moda, portanto, né? Porque ele é um milionário, é preciso ter cuidado, ele está a tirar o dinheiro a toda a gente. Não está. Isso é falso. Vão-lhe perguntar o dinheiro que ele tem no banco. Até pode ter algum, porque eu também compreendo que há pessoas que... Mas, por exemplo, se calhar uma pessoa à estilo moda antiga, que nós conhecemos, que há estilos nossos avós, se calhar são muito mais ricos do que os milionários. Ricos no sentido de dinheiro. Se calhar têm mais dinheiro até em casa ou no banco do que eles têm. Quando tu aplicas o teu dinheiro num negócio ou numa empresa, tu estás a devolver à sociedade de novo o dinheiro que tu... Ou seja, é um bocado complicado de explicar. Tu estás a emprestar essa energia para que alguém possa usar e transformá-la em mais energia. Mas eu vou tentar tornar isto tão simples ao ponto das pessoas compreenderem. Imaginem isto. Eu era o rico da minha aldeia, portanto, e tinha 10 mil euros. E tinhas, por exemplo, sei lá, o Cláudio era agricultor da minha aldeia e produzia a comida. E eu dizia assim ao Cláudio, durante um tempo eu comprava-lhe a comida. Precisava e comprava-lhe a comida. E houve uma altura que eu dizia assim, Cláudio, vou fazer melhor do que isto. E eu, a partir de hoje, eu vou-te dar as ferramentas todas que tu quiseres, eu compro a tua empresa, eu compro-te tudo o que tu precisas, e a partir de agora, tu forneces-me a comida e eu até nem te dou nada em troca. O que é que o Cláudio vai pensar? Boa ideia, olha, o que é que eu vou fazer? Eu só tinha uma enxada e uma folcinha e não sei o quê. E agora passo a ter 10 enxadas, se calhar até já tenho mais 3 pessoas que podem me vir ajudar. Tem maquinaria. E em vez de vender só para o Carlos, agora já não vendo, porque ele investiu em mim, até vou vender para o José, para a Maria, para a Franklina, por ali fora. Ele cresceu, ele ficou mais rico sem saber. Na verdade, eu peguei nos meus 10 mil euros e dei-lhes todos. Claro. Eu dei-lhe o meu dinheiro todo, eu já não tenho dinheiro. Passo a comer e se calhar volto a ganhar mais 10 mil euros e agora em vez de olhar para o Cláudio ou volto a investir ainda mais no Cláudio, eu vou dar a outra pessoa. É isto que as pessoas fazem com as ações ou seja, elas compram, estão sempre a colocar o dinheiro na empresa, que a empresa depois vai entregar o serviço às pessoas, mas é tudo uma troca de energia. Entendes porque é que um milionário pode ser mais pobre do que uma pessoa e daqui um bocadinho mais longe, que é alguém que tenha 50 mil euros parados no banco está a contribuir menos para a sociedade do que alguém que pega nesses 50 mil euros e os põe em ações. Completamente. Porque está a colocar esses 50 mil euros à disponibilidade de alguém que vai conseguir transformar isso em mais valor para a comunidade. Portanto, mas ainda falta aí outra coisa que me esqueci há bocado. Porque as pessoas vão dizer, mas ele também depois anda de Ferrari. Lá está. O Ferrari foi feito por quem? Exatamente. Foi construído por quem? Então, foi por pessoas e por outros negócios. Ele comprou, ou seja, ele consumiu os recursos todos que tinha acumulado. Com aquele Ferrari, eles já pagam mais impostos que elas num ano. Sim, 2, 3, eu já nem vou para os impostos. Mas imagina, é verdade. vais a um stand, compras um Ferrari, vamos supor que custa 1 milhão. Ferraris de 1 milhão. 1 milhão. Exatamente. Sim, logo para o Estado. Sim, é preciso dizer, tipo, a interpretação sobre o dinheiro das pessoas está pela falta de conhecimento. Há bocado o Cláudio falava na cena da riqueza mental. Eu também fiquei abugado do cérebro porque faz tanto sentido. Se calhar, isso até é o início de tudo. Se tu fores rico mentalmente, tu vais entender o que é isto do minimalismo, estas coisas todas, mas se não fores, nunca vais entender, porque lá está, vais estar com... Eu estou mesmo bugado. Eu vou dizer, o minimalismo então seria a compreensão de que a energia não pode ser desperdiçada em bens desnecessários. É isso? Verdade. Merecias um Oscar agora, cara. Obrigado, Simplificaste tudo.
Que eu não estou a perceber como é que eu estava a conseguir exatamente. simplificar. Minimalismo é tu não desperdiçares energia em coisas que não acrescentam. Quer dizer que uma pessoa com muito dinheiro também pode comprar coisas que vai durar mais, logo não vai precisar de gastar tanta energia e comprar sempre se calhar aquela roupa de marcas mais baratas. Desculpa interromper, Sim. também não tem a necessidade de mostrar, percebes? Sim, Eu não tenho, como o Zuckerberg e o Musk, eles não têm a necessidade de comprar o carro Y ou X para mostrar que têm. Ou seja, no fundo eles chegam a um ponto em que têm tanta energia que percebem que a conservação da energia e a aplicação da energia no local correto é mais importante do que o desperdício de energia. E se calhar no fundo isso é que é o minimalismo. E aí resolves uma cena, que era aquela cena que nós estávamos a dizer de distinguir para as pessoas não usarem isso como desculpa. Porque com essa definição tu não estás a dizer que as pessoas devem ter menos energia. Tu deves querer acumular o máximo de energia possível, mas não a desperdiçar. Para aplicar no local correto. Resolvido. Claro. Ora, Chegamos a 47 minutos. Chegamos à conclusão. Obrigado, Cláudio, por passares algum tempo hoje. Não, mas acho que é mesmo esta definição faz bem sentido. Porque eu acho que resolve o problema que estávamos a falar há bocado, que é a questão da pessoa não usar isso como desculpa. Sem dúvida. Porque assim ela sabe que tem que acumular o máximo de energia, ou seja, progresso, ambição, produzir mais, depois não podes desperdiçá-lo em coisas que não interessam. Isso é que é minimalismo, faz-me sentido. Agora a questão vai, lá está, parte do princípio, como o Cláudio concluiu agora esta frase boa, mas temos que juntar a inteligência, a riqueza do intelectual. Sabes porquê? Porque por isso é que eu escolhi sempre temas filosóficos, que é isto, que é que nós vamos bater com a cabeça. Porque depois vamos ficar com o outro lado, que é, mas repara, e aquela pessoa que apenas quer aplicar a energia toda para ter as chamadas sensações. Há muita gente que eu vejo que tem este estilo de vida. Imagina, só trabalha para depois chegar ao final do dia e vai para a areia, deita-se na areia, senta a areia, depois vai sentir o chão e não quer ver televisão, não quer ver nada. Mas no fundo não produz energia suficiente para nada mais do que a sua própria tranquilidade. Exatamente. Ou seja, no fundo acaba por ser uma pessoa que de certa forma está a ser egoísta, não é? Porque só está a pensar em si, não está em produzir para a sociedade. E eu concordo. O que eu estou a tentar explicar eu acho que na cabeça esta pessoa acha que mas, se calhar sim, mas não estou a criticar. Eu acho que primeiro tens de carregar o teu peso no mundo e depois, se der ou se quiseres, pá, eu acho que é um dever, não é? Mas carregar o peso dos outros é um dever, mas nem toda a gente vê assim. Mas se algumas pessoas carregarem o seu peso no mundo e for já era bem já está bom. Já é ótimo. O mundo já era mesmo diferente. E se depois outros carregarem mais um bocadinho para aqueles que não podem, pá, está tudo bem. Extraordinário. Sim. Yeah, Então, agora posso. Dinheiro, todos. Concluímos a cena. Estado. Menos é mais? Menos é muito mais. Sim, concordo. 100%. O Estado, quanto maior, mais barreiras te põe, de certa forma, certo? No fundo, acho que aí nem há. Se calhar, se trouxeres aqui um socialista, podemos discutir sobre o assunto. Agora, acho que na nossa opinião, daquilo que já vos conheço, claro, menos é mais. Menos é mais. Mas eu posso tentar me oferecer a ser o advogado força do diabo, não é? Eu posso tentar. Queres ser sósia? não quero. Mas quero tentar complicar-vos a vida, do género. Menos é mais, o Estado. Boa. Como é que então nós resolvemos o problema da segurança? Se menos é mais. O Estado deve existir em alguns pontos da sociedade em que deve efetivamente ter algum poder e alguma força. No entanto, as pessoas devem sempre ser protegidas depois pela Constituição, que também não permite ao Estado exercer força acima daquilo que deve, não é, sobre os seus cidadãos. O problema da segurança é efetivamente um problema que o Estado tem que resolver. Eu diria que principalmente a segurança, a lei, a justiça tem de estar na mão do Estado. E se calhar, de certa forma, a saúde. Eu não sou defensor de uma saúde diretamente na mão do Estado no sentido de SNS, ok? Eu sou defensor de um sistema misto em que os privados e o público trabalham para atingir o bem melhor, e o bem melhor é sempre a saúde das pessoas. Claro. Por acaso descobri uma cena, agora vou fugir um bocadinho ao tópico, vi uma notícia em janeiro a dizer que o Montenegro agora passou uma medida que os hospitais privados podem comprar máquinas pesadas, ou seja, as de radioterapia e coisas do género, sem pedir autorização ao Estado. Ou seja, os privados precisavam de pedir autorização para comprar máquinas e podia ser a autorização recusada porque já existia num hospital público. Olha, esta cena é
Ou seja, tens uma empresa, tu queres produzir mais valor e não podes. Exatamente, tu queres produzir valor, mas por causa da ideologia e da sequer ideológica de alguém que está no poder, tu não podes tratar pessoas e não podes trazer tratamentos para Portugal. Essa cena deixa-me mesmo... Mas agora já, ou seja, mas ele agora supostamente é só preciso haver uma notificação, e a notificação faz sentido no sentido, se o Estado precisar, também sabe que tu estás ali, que tu existes. Que tu existes, exato. E mas pode promover esse... muda o argumento de realmente o privado... o privado não trata certos problemas. Exatamente. Mas então isso muda. O privado muito, manda sempre para o público diferença. Quando as coisas correm mal. Então se não pode ter a máquina, amigo... Exato. Não sabia disso. Também não sabia. Ok. Mas pronto, ou seja... Mas se pesquisarem aí... a notícia no Google, foi agora de janeiro, por isso. Ok. Ou seja, nesse teu ponto de vista, neste caso, é Estado mínimo na mesma. É sempre Estado mínimo. Mesmo, ou seja, Estado... que somos todos, não é? Ou seja, a parte centralizada da coisa seria mesmo apenas funções que nós achamos que seriam suficientes. Até na questão da centralização, menos é mais. Mas mesmo menos centralizado. Porque nós nunca vamos conseguir estar 100% descentralizados, eu acho. Mas mesmo no fundo, a parte do Estado não precisa propriamente de ser grande para funcionar mesmo em nível da segurança. Por exemplo, a polícia pode ser uma PPP. Não estou a sugerir isso, nem nunca pensei sobre o assunto. Estou a dizer que é possível. Porquê? Porque tu podes contratar a polícia privada, ou seja, é uma empresa que gere, e a empresa diz que cobra X ao ano e manda naquela zona, ou seja, contrata os polícias, dá-lhes formação e tudo. Se as coisas não correrem bem, a empresa é despedida e vem outra, estás a perceber? Claro, porque lá está, advogado do diabo, porque o que eu vou dizer é, mas se é privado, pode haver ali corrupção. E se for no Estado ele controla as pessoas, mas no Estado também há corrupção. A corrupção é mesmo. Eu sei que é uma falácia, eu só estou a tentar complicar-vos a vida. No fundo, a única diferença é que no Estado, se houver corrupção, depende da pessoa que está à frente mudar. Enquanto se for uma empresa privada, primeiro há mais exigência de toda a gente, porque se estás a pagar um serviço, tu queres um serviço melhor, correto? Certo. Embora o estejas a pagar sempre. Completamente de acordo. E a segunda coisa é que se correr mal, a empresa pode ser despedida, ou pode ser rescindido o contrato e vem outra empresa que se calhar vai fazer outro trabalho. No fundo tens mais liberdade se for uma empresa do que se for o Estado. Nós vamos cair. Mas não pensei nisto suficiente. Sim, estou a mandar para o ar. Eu por acaso estavas a dizer, por exemplo, a cena da segurança e não sei o que é que... nesses casos tem que ser o Estado, porque até hoje não descobrimos uma forma de pôr isso a funcionar. Ou se calhar nunca testamos. Não, mas eu acho que o Estado deve sempre fazer o enforcement, ou seja, se for uma empresa privada a fazer isso, deve sempre haver o Estado também a supervisionar. Claro. Nunca ter conexão direta com a empresa, porque se tiver uma ligação direta, então já é o Estado novamente a controlar a empresa, percebes? Mas de certa forma fazer o supervisionamento, ou seja, o Estado funcionar como polícia das empresas contratadas para servir o Estado. E não o Estado servir como o prestador dos serviços. Eu há uns anos atrás dizia uma coisa, também o pessoal achava que era maluco, mas faz sentido na minha cabeça, vou partilhar com vocês, mas imagina, quando tu possas constituir, por exemplo, uma associação tens de ter logo pelo menos 3 órgãos obrigatórios, não é? Que é a direção, que está a gerir o funcionamento da associação, depois tens a Assembleia Geral, que é quem modera o encontro dos sócios, e depois tens o chamado Conselho Fiscal, que é um outro departamento que faz o controle das contas e aquelas coisas todas. Eu dizia isto, ou seja, uma forma temos o Estado mínimo, mas na mesma a supervisionar, e bem como tu dizes, o órgão tipo Conselho Fiscal poderia efetivamente ter que ter um auditor ou alguém ligado ao Estado que pudesse ter essa sensação de cobrança, ou seja, não dirige, não é uma direção, também não é uma Assembleia Geral que controla como é que os órgãos se encontram, mas está lá para cobrar as contas. Do género, olha, mas a direção propôs a fazer isto, os sócios estamos a ver que não estão satisfeitos e nós também achamos que as contas não estão a cumprir. Portanto, vamos mencionar que não está bem. Próximo ano vamos bater nesta tecla. Faz-me todo sentido. Sim. Isso é muito menos Estado. Sim. Mas está Estado. Mas tens o caso da saúde, que depois a defesa do SOSI vai ser sempre e as pessoas que não a conseguem pagar. Mas as pessoas já a pagam. A questão é essa. Mas há algumas pessoas que efetivamente não pagam porque não descontam, não é? Tu terias que... Pois. Certo, mas por exemplo... pensar o Estado todo. Não é só o Estado, imagina, isso aí depois tu partes de outra coisa, eu acho que aí tu já nem entras no Estado. Aí tu entras até na questão religião, não há aquela coisa da dízima, lá como é que se chama, que é 10%, tu dás, 10% da tua riqueza tu entregas, e falamos disso. E voltamos à mesma coisa, que é as pessoas muitas vezes tomam decisões assim. É tipo, só estão a olhar para aquilo que está a acontecer agora. Mas tu não podes tomar decisões assim. Tu tens que perceber que há um efeito
ou seja, há uma consequência, há efeitos colaterais, há externalidades positivas de certas decisões. Por exemplo, neste momento tu pagas, vamos supor, 50% de impostos e em vez de ganhares 10 mil euros por mês, ganhas 5 mil. Pá, e 5 mil para ti dá-te, pronto, para a vida que tu queres ter e tal, e ainda ajudas umas pessoas. Se de repente tu em vez de pagares 50% pagares 10, tu em vez de 5 mil ganhas 9 mil. Se calhar tu vais pensar, eu não preciso deste dinheiro todo, pelo menos para já, ou o que seja, e vou pegar aqui 1000 euros para ajudar pessoas. Ou seja... Sim, mas tu estás a colocar na mão das pessoas a decisão de ajudar os outros. E, não é questão das... Porque isso existe sempre. Olha lá, o país... Sabes qual é o país do mundo? Ou seja, 90% da solidariedade mundial, sabes de onde é que vem? Estados Unidos. Yeah. Sim, 90%. Sim. Ou seja, mas vem do Estado, não vem das pessoas. Não, das pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos. Que era através da impressão de nota. Os mais ricos são os que mais contribuem. Mas contribuem porque depois têm benefícios fiscais. Ou seja, tu podes criar mecanismos para ter benefícios fiscais. Ou seja, mas tu depois podes criar incentivos. Não há almoços grátis. Tu obviamente depois podes criar incentivos para isso. As pessoas mexem-se por incentivos. Mas, por exemplo, pegando aí nisso, muitas vezes nos Estados Unidos o que acontece, por exemplo, a malta aqui fala muito da cena de porque depois nos Estados Unidos não há saúde pública, é tudo privado e as pessoas morrem. Isso é mentira, meu. O que acontece é as pessoas vão, imagina, tens um problema qualquer, não tens, precisas de uma operação, não tens dinheiro, não tens seguro. Eles não te vão deixar morrer, porque um médico faz um juramento lá tal como faz cá. Sim. Eles vão-te, pronto, resolver o problema. E depois vão-te exigir 400 mil euros. Não, e depois vão dizer assim, meu, tu não tens dinheiro para pagar, não é? Pronto, vamos fazer um acordo. Tu vais pagar X por mês. Imagina, $500 por mês. Sim, mas isso, tu vais ficar a vida toda sabes que, a pagar. Que há muita gente que vai à falência nos Estados Unidos e é a razão número 1 da abertura de falências nos Estados Unidos de indivíduos é exatamente a saúde, ou seja, os seguros depois não cobrirem as tuas despesas de saúde e tu até podes ter o acesso à saúde, mas depois ficas com a vida destruída. Certo, mas sabes o que acontece ser a pessoa que teve um azar gigante e tem um problema gravíssimo que não tem solução. Mas sabes o que é que eles fazem aí? Pelo menos é a ideia que eu tenho, ok? Daquilo que eu me vou informando. E é uma coisa que até posso explorar um bocado melhor. Mas o que eles fazem aí depois é eles assinam um acordo contigo, do género, tens 400 mil euros para pagar. E supostamente vais ficar a vida toda a pagar aquilo, porque não tens dinheiro para aquilo, então vais pagar, imagina, $500 por mês, $400 por mês, o que seja. Se tu pagares sempre, é muito provável que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, recebas uma notificação a dizer assim: não tenho que pagar mais nada. Porque alguém pagou por ti. Pronto, eu percebo. Isso acontece imenso. É muito provável, mas não é garantido. Posso claro, eu vou aqui à Constituição Suíça, que eu no outro dia tirei um print para vos falar sobre isto, que diz assim, eu vou traduzir enquanto leio, está bem? Por isso posso errar. Responsabilidade coletiva e individual. Todos os indivíduos devem assumir a responsabilidade por si próprios e devem, de acordo com as suas capacidades, contribuir para atingir as tarefas do Estado e os direitos da sociedade, ou o subsidiarismo da sociedade, vamos dizer assim. Ou seja, no fundo, qual é a grande diferença entre a Constituição Suíça e a portuguesa, a meu ver? A Constituição portuguesa diz: temos de cuidar de todos, a nossa responsabilidade é de todos, então deve ser o Estado como meio principal a cuidar das pessoas ou seja, não colocam a responsabilidade diretamente no indivíduo, colocam a responsabilidade no coletivo. O coletivo é responsável por todos. E a Constituição Suíça diz exatamente o oposto. Todos somos primeiramente responsáveis por nos carregar. Ou seja, não pode haver ninguém sem trabalho que tem capacidade de trabalhar e recebe subsídios, certo? Quem é que pode efetivamente, e aí vou ao teu encontro, se uma pessoa tiver 25 anos, um de nós, e não quiser trabalhar há 5 anos, não pode haver subsídio para essa pessoa, porque nós estamos a perpetuar a subsídio-dependência. Claro. Não pode. E se não tem dinheiro, a saúde eu ainda dou de barato, ok? Mas não há dinheiro para tabaco, não há dinheiro para eletricidade, não há jogar jogos de computador em casa, não há nada, acabou. Da nossa parte não há nada, pode haver uma alma caridosa que te sustente, certo? Claro. Mas da nossa parte, nossa parte de Estado, não há nada. Deixa-me só interromper para não fugirmos muito da cena do tema, mas voltamos ao início. Energia. Exato. Há bocado, isso é uma cena mesmo gira. Ou seja, se tudo é energia, lá está, faz sentido. Se tudo é energia, se eu produzir, faz sentido serem os outros a decidir o que eu faço com a minha energia. Ou seja, porque esse é o tal lema do D'Artagnan, não é? Um por todos e todos por um. Mas eu de facto, eu concordo com o lema se todos formos para o mesmo. Imagina, equipa de futebol, eu já fui treinador de futebol.
é diferente quando tu tens um plantel de 22 jogadores em que realmente todos estão ali a dar o máximo, ou quando tens 12 que estão a dar o máximo e os outros não estão a dar. Há uma mensagem que depois sentes nos próprios jogadores que é, pá, eu corria e morria por ti. Isso acontece até na tropa dos militares, não é? Porque há ali alguém que tem noção que todos estão a dar o melhor que podem entre todos. Portanto, isso depende da liderança um bocadinho também. Sim, mas também depende da pessoa que está. Sim, sem dúvida. Mas aquilo que eu digo é, opa, a Suíça também tem na Constituição uma frase, eu não sei onde está, que diz algo do género: a sociedade é tão forte quanto o seu membro mais fraco. Eles têm lá a dizer weakest link. Ou seja, no fundo, tu tens de garantir uma qualidade de vida decente e uma igualdade de oportunidades decente perante toda a gente. Não de resultados, não de resultados como nós damos em Portugal, mas de oportunidades. E principalmente as pessoas doentes, necessitadas, e as crianças, os idosos, as crianças e os doentes têm que ser protegidos. E aí depende de toda a gente que pode carregar mais um bocadinho o peso do mundo. Mas agora, eu acho que isso é o que faz... ou seja, o mínimo imagina, vamos à formação. Eu acho que não há uma pessoa, claro que é estúpido o que eu vou dizer, claro que há pessoas assim, mas a grande maioria das pessoas não se importa de contribuir para os outros. A minha questão está sempre na forma que é a coercividade, ou seja, e falámos isto no último podcast, se nós vivemos então em estruturas minis e eu conheço a realidade do meu vizinho, é lógico que a maioria das pessoas vai ser como eu, vai dizer assim, não, opá, aconteceu alguma coisa com o vizinho, vamos contribuir para ajudar o vizinho. Ou seja, eu contribuo, eu digo que eu quero contribuir, diferente de, não, se tu não contribuís, tu és preso. Yeah. Mas eu acho que há um dever moral, tanto do Estado como da parte da sociedade, de contribuir para aqueles que não conseguem. Eu concordo, mas tu podes... Pela coercividade. Tu podes ir por mas tem que ser a coercividade, porque tu podes ser uma sociedade muito independente, muito individualista, que não quer dar nada a ninguém. Tu podes ir por incentivos. Acho que vai ser sempre... Pode ser por incentivos. Mas é diferente. Mas acho que vai sempre haver os extremos. Vai haver sempre aquele que não quer mesmo contribuir, seja rico ou pobre. Porque também não te esqueças disso, vais também ter o outro lado que é a pessoa que não tem recursos nenhuns e vai dizer, não, eu não vou contribuir porque eu sei que ele é igual ou pior do que eu. Estás a perceber? Há sempre as duas facas. Tens que ir por incentivos e não por coercividade. Exatamente. Olha, tu mostraste bem aquele gráfico da curva de Gauss, não é? Que é... Bell. Sim, mas isso chama-se... acho que é Gauss. Eu não sei explicar o contexto, mas eu acho que se pode dizer os dois nomes. Ok. Por acaso é curioso eles falarem disso, que ainda ontem fui ao Google procurar curva de Bell, curva de Gauss, e eu acho... tinha que ver qual é que é a diferença, mas... ok. Mas pronto, mas a ideia é essa, estás a ver? Tipo, eu acho que a curva de Gauss é a distribuição normal. Ok. E a curva de Bell é aquela cena do... Ou seja, os 5%... menos 5% mais e depois tens 90% no meio. Pronto, mas eu acho que a maioria vai estar sempre aqui. Ou seja, não podemos isolar os casos. Lá está, isto é quase como em tudo que está acontecendo na sociedade. Está-se a isolar muitos casos e tem que se tentar olhar para as coisas. Ou seja, claro que sim, vai sempre haver o extremo de um lado e o extremo do outro não quer contribuir, mas a maioria vai. Agora, acho que a forma como tu o fazes é mais... ou seja, até pela questão do minimalismo, se formos pensar. Se não for de uma forma de tu resolveres os teus problemas e depois começares a resolver os problemas de quem está à tua volta e depois a sociedade, tu também nunca vais conseguir chegar ao nível de minimalismo que te procuras. Se me faço entender. Consigo compreender. Estás a perceber? Sim. Nós chocamos sempre. Ou seja, a sociedade chegar ao nível de minimalismo onde não desperdiça energia. Porque é impossível. Mas eu não acho que haja desperdício de energia em certas áreas da sociedade. Há certas áreas que são non-touchable, na minha opinião. Ou seja, a saúde é uma delas, é intocável. Agora, a questão é quanta capacidade energética nós temos para dar a melhor saúde possível a toda a gente. E é que está o problema, o grande desperdício naquele dinheiro que aplicamos ali. Claro que se nós só conseguimos andar a 10 km por hora, a nossa energia acumulada é de 10. E uma questão está mesmo no SNS. O SNS não permitindo os privados, não é? Já tem um déficit, ou seja, já está a gastar energia desnecessária, que se calhar podia canalizar para ali e por aí fora. Ou seja, o nosso problema, lá está. É cegueira ideológica. Só conseguimos resolver isso se realmente descentralizarmos e pusermos isto tudo partido. Vamos voltar ao mesmo problema, que é, nós queremos pôr olha, é um exemplo muito fixe que até costumo ensinar nos gráficos, que é, tu mexes mais rápido um navio ou uma moto d'água? Qual é que curva mais rápido? Moto d'água. Moto d'água. O navio não. Isto é a mesma coisa que mas qual é que leva mais pessoas?
não interessa, no final das contas, podem levar todas o mesmo. Não, mas um vai daqui até ao Brasil e o outro para ali na ilha. Mas lá está, para em quê? Estás a pensar numa questão de viagem. Mas imagina, para tu conseguires pôr uma máquina a produzir, imagina, tu podes ser isto é um bom exemplo, tu podes ser uma grande fábrica e eu posso ter 300 armazéns, mas eu não posso ter um motor para os 300 armazéns. Mas se eu tiver, imagina, sei lá 100 motores, se calhar já vou conseguir produzir muito resultado. Isto é uma coisa de, se nós partirmos isto de muito pequenininho, nós se calhar conseguimos dentro de um seio mais curto, tentar aumentar esta velocidade, passarmos dos 10 para os 100 para conseguirmos acumular mais energia, e com mais energia vamos conseguir então, se calhar o problema está aí. Nós resolvemos todos os problemas do mundo se acumularmos mais energia. Até porque a sensação de inércia vai ser muito maior quanto maior for a dimensão da coisa. Ou seja, quando nós queremos mudança, se tu disseres assim, vamos mudar aqui na nossa rua, ou só nós os 4, a forma como, olha, a partir de agora não se diz alto, diz-se baixo. Entre nós é fácil de mudar isso. Ou seja, o que eu sinto muitas vezes que acontece é que uma coisa está centralizada num governo e parece que a mudança no país inteiro depende de um governo central, de uma decisão ali. Aquilo que acontece é nem dá vontade, percebes, de tomar a decisão. Tu dizes assim, para eu mudar isto tudo, nós vamos ter que fazer isto. Enquanto que se eu quiser mudar em minha casa, é fácil. Eu hoje digo, mudou, amanhã está mudado. Portanto, a evolução também tem muito travão quando tu tens essa centralização. Porque quanto mais centralizado tu tiveres, mais há aquela sensação de que vai haver uma inércia muito grande. Porque é uma mudança. Lá está, por exemplo, é mais fácil numa equipa com 10 jogadores tu mudares a dinâmica, o ambiente, a energia, do que numa equipa com 20 ou numa empresa com 600 pessoas. Não é? Tu queres criar uma mudança, por exemplo, uma startup tem muito mais facilidade de estar a fazer uma coisa e dizer não, agora vamos fazer outra e de correr, não é? Do que uma empresa gigante que tem uma produção gigante. Por exemplo, na pandemia tu viste isso, muitas empresas pequenas rapidamente mudaram a sua produção para produzir máscaras, para produzir isto, para produzir aquilo. Porquê? Porque eram empresas mais pequenas, a dinâmica era mais fácil. Não viste a Sonai a dizer assim, não, agora vamos parar a produção e vamos produzir só máscaras. Olha, mas pegaste um exemplo espetacular. A Sonai é um grande exemplo disto. Sonai é um grupo, mas está todo partidinho em várias empresas. Para que eles antigamente tinham a estrutura do mais, imagina, hipermercados grandes, enormes, e já de uns anos para cá, mudaram completamente. Estruturas muito mais pequenas, mais próximas, chegam a mais das gente pessoas, também. chegam a mais pessoas. Ou seja, no fundo eles são concorrentes a si próprios, que é uma das coisas que dizem, mas então a Sonai é concorrente de si própria. Mas conquistou mais. Ou seja, na verdade, conquistou mais. E toma-se decisões muito mais rápidas. Há uma falácia que se diz, então, mas se só o Estado, em vez de ter muitos municípios, é minimalista. Não, é o contrário. Porque quanto mais pequeno for, é minimalista. Porquê? Porque nós só tomamos decisões para aqui. Eu não tomo decisões para o órgão grande. Porque para mexeres o grande é muito complexo. É mais difícil de movimentar. Esta cena do Estado. Se Estado menos é mais, como? E realmente faz-me sentido a tua ideia. É preferível ter um órgão que controla, mas não está dentro. Não interfere nas operações. Desde que as regras sejam... É assim que eu visualizo o Estado no mundo perfeito. Porquê é que não existe nenhum país assim? Eu não sei até que ponto é que a Suíça não é assim. Eu fiquei com a ideia, eu nunca fui muito a fundo na questão, mas eu fiquei com a ideia que até a segurança social lá e tudo eram empresas privadas que geriam. Fiquei com a ideia. Mas o contributo, por exemplo, é alto na mesma. Há um contributo alto. É baixo. Dos cidadãos. Os impostos são muito baixos. É um mês. Não é? É um mês. Baixíssimo. Acho que é de ser uma cena. Eles no fim do ano mais ou menos pagam mais ou menos um mês de impostos. Um mês de impostos não é muito. Não, se for assim não. É menos 10%. Eu tinha outras contas. Não, é baixíssimo, mas assim, a saúde não está incluída nos impostos. Não é? A saúde tu pagas à parte. Em contrapartida tens acesso a uma saúde ilimitada em todo o mundo, não é? Tu é que escolhes o médico onde vais, tu é que escolhes o tratamento que tens e quem experimentar a saúde suíça esquece. Portugal parece a idade da pedra. Esqueçam lá isso. Certo. Dizer que o SNS é dos melhores sistemas de saúde do mundo é nunca ter saído daqui. Não tenho dúvida. Sim, se fores comparar com a África. Não, é assim, se comparares os sistemas públicos do mundo, quer dizer, na Europa existem quantos? Existe Inglaterra, Portugal, totalmente públicos. Inglaterra também é público, não sabia. Eu tenho assim, é o NHS, uma coisa do género. E a França? Eu acho que é PPP.
eu acho que se paga, acho que é 150 por mês, qualquer coisa assim, Ok. mínimo, porque eles Eu lá não sei. têm acesso a coisas que nós não temos. Mas de qualquer forma, se compararmos com os sistemas só públicos do mundo, provavelmente o nosso é dos melhores do mundo, porque a maioria estão em África, não é? Agora, Ok. se formos comparar com sistemas privados, como é a maioria da Europa, não são totalmente privados, são parcerias público-privadas, então... Sim, Mas mas, lá está. mas eu acho que faz sempre Nós estamos sentido a haver dar um o pé. financiamento. Ou seja, o Estado não serve para gerir. Os recursos. Ou seja, não serve para administrar, serve desculpa. para fiscalizar. É só, É o ou seja, controlador. é só para distribuir recursos, acho. mas não é para depois administrar esses recursos, Ok. não é para depois gerir tipo a Exatamente. empresa. Ou seja, o Estado pode dar o dinheiro para os privados, não é? Até se calhar para dar, lá está, saúde a pessoas que já não tinham capacidade para, o Estado pode financiar isso. Mas depois não está lá. Financia. Pois, mas depois não está lá para gerir. Mas controla se tu tens ou não tens antes de te dar, percebes? Claro. Não há cá Mas, tretas. pronto, mas também faz sentido. Faz. Porque é aquela coisa da energia. Faz. Mas imagina uma coisa que os portugueses não concordariam é: tens uma casa, mas não tens dinheiro para o seguro de saúde. O Estado deve pagar ou não deve pagar? Tu tens uma casa. Ou seja, tens um ativo. Tens um ativo, Aí tínhamos deves vender o teu ativo para pagar o teu Pois. seguro de Na saúde. Suíça eles não fazem estamos a isso, falar- Obrigam-te a vender? Eu conheci uma pessoa, por acaso era um português, que lhe pediram a documentação toda do que tinha em Portugal. Ele tinha uma casa em Portugal e não teve acesso, a mulher estava doente, ele não teve Mas- acesso ao subsídio. Ou seja, tinha que Disseram-lhe vender a- para vender a casa para pagar. Mas sabes porquê? Porquê? Porque o Estado suíço não tem que te pagar se tu tens bens, não é? Mas lá está. Isto faz algum Porque é sentido. a questão não é? do património. É, E não, tudo na exatamente. vida se resume a isso. É Exatamente. património. No fundo, se tu tens capacidade de carregar o teu peso, lá É. está outra vez, então o Estado não deve subsistir-te. No fundo, só claro. se tu não tiveres nada, aí é que te metem a mão. E faz, de certa forma, faz algum sentido. Faz. Mas para um português, que a casa é tudo, e o povo português é muito Claro. ligado à casa, isso já é bastante... Porque foi o único agressivo. sítio que conseguiu acumular. Lá está. Mas eu não É o queria único fa- sítio eu que não queria conseguiu falar- acumular energia. Exatamente. Eu não queria Exatamente. falar disso. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Exato. Vamos para o próximo. E a outra, é a nível, por exemplo, eu tinha escrito, dos negócios. Menos é mais? Negócios, criação de valor. Posso começar? Eu, aquilo que tenho observado, muita gente que está a tentar iniciar negócios, é que estão a tentar ter uma ideia muito complexa, muito bem organizada e com tudo definido antes de avançar para a parte prática. E eu discordo totalmente. Eu acho que, tens uma ideia, inicias e depois vais descobrindo os problemas e vais tentando solucionar os problemas e criar um negócio mais competente e mais capaz, percebes? Ou seja, o que é que acontece a muita gente? As pessoas ficam 2, 3, 4, 6 meses a desenvolver a ideia porque querem ter tudo perfeito e não percebem que o dinheiro é oxigênio no negócio. Se não tiver dinheiro a entrar, tu ficas sem oxigênio e morres. Ou seja, no fundo, tu precisas de saltar para o campo de batalha e depois vais descobrindo o caminho, vais desbravar o caminho. Concordo. Mediante a dimensão da coisa. Claro, Não é? claro. Se for um negócio Sem dúvida. gigante, Sem dúvida. tem que se pensar de maneira diferente. Mas se, a vai- maioria. se vais abrir um modelo ou um continente, não Não vais pode ser abrir assim. só com uma fila, não é? Tens de ter tudo pronto. Mas, mas se estiveres a Para quem está a idealizar começar. a ideia do teu primeiro supermercado, Concordo. se calhar não precisas ter a ideia toda idealizada ao pormenor, com todos os valores. Primeiro abres e vais vendo e vais descobrindo. Acho que é assim. É porque nem teria dimensão financeira para conseguir logo construir um negócio Exatamente. desse tamanho. Não é? Exatamente. Até porque entras naquele problema que estávamos a falar há bocado, que é a malta quer tomar decisões em relação ao futuro com base nas condições que tem neste momento. Exatamente. E tu não podes fazer isso. Tu tens de tomar decisões em relação ao futuro com base naquilo que possivelmente poderá acontecer no futuro. A partir do momento em que tu tens um negócio, tu sabes que é tipo um campo de batalha. Olha, os Marines nos Estados Unidos dizem uma coisa, acho que são os Marines, que dizem que é planear é tudo, o plano não importa. Porque, ou seja, tu tens que planear, mas a partir do momento em que tu estás no terreno, o teu inimigo não vai pensar assim, ele vai pela direita, então eu vou Mas se pela estiveres a esquerda. planear tempo suficiente, o teu inimigo já te chegou às costas É e tu isso, ainda ou estás seja, ali a o que eu planear. estou a dizer é, tu tens que pensar, Exatamente. ter um plano inicial, mas tu não consegues, ou seja, e obviamente que aqui, por exemplo, nos Marines eles planeiam mesmo tudo, porque estamos Sim, a falar sim, de um sim, risco sim. enorme, Claro, não é? Estamos claro, a falar claro, agora claro. nos negócios, acho que o nível de exigência desse plano tem que ser muito mais baixo, até porque há imensas variáveis, imensas coisas que tu não controlas, lá está, imagina, tu começas hoje e o teu plano já não vai ser aquilo que tu idealizaste, porque se calhar já aconteceu Sem uma coisa ao dúvida, sem lado, já dúvida. aconteceu, tu se calhar achavas que o teu produto ia ter esta reação e teve uma reação diferente. Exatamente. Se calhar tu achaste que, e podemos ir exemplos básicos, não é? Tipo uma coisa mais palpável, tipo o teu restaurante, de certeza que tu quando abriste
Havia coisas que tu pensavas, isto vai vender bem assim, e começou a vender ao contrário. É tentativa e erro, é sempre tentativa e erro. Tiras o que não vende, metes outra coisa, vais experimentando, se tu parares, tens hipótese. Sim. Eu acho que acabamos por todos estar mais ou menos dentro do acordo. Mas há aqui um que eu acho que se calhar vamos precisar de tempo. Até o conhecimento, menos é mais? No ponto de vista de simplicidade de vida, conhecimento é sempre menos é mais. É verdade. Está muito bem pensado. Tu és muito feliz se não perceberes nada do mundo, não é? Vives na tua bolha. Agora, se tu quiseres ser uma pessoa com conteúdo, uma pessoa andar a 100 km cultivada, andar a 100 km ou 1000, tu não tens hipótese. Então como é que resolvemos o dilema do minimalismo no conhecimento? Aceitas que vais sofrer. No fundo, mesmo para seres minimalista, tu tens de ter o conhecimento. Por isso é a tal complexidade antes do sucesso, não é? Eu acho que o minimalismo no conhecimento é saberes os 20% que vai trazer 80% de resultado em cada área da vida. Okay. Só estás a saber só numa, mas noutras estás desequilibrado. Eu acho que é por aí. Quase como a gestão. É o gestor. Ou seja, ok. Mas nunca podemos então interpretar o minimalismo no conhecimento da forma literal. Na verdade nunca podes, não é? Em nenhuma área, se tu pensares bem. Mas essa é mesmo grave, não é? Essa é muito grave, sim. Porque lá está, entras outra vez na questão da desculpa. Não, menos é mais e portanto eu não preciso de saber nada. Se eu souber 5 mais 5... Já saiu mais um. Exato, se eu souber que mais um é 2 já estou. Não sabes produzir nem conservar energia. Exatamente. Ou seja, entras no... É verdade. Lá está, o teu foco tem que ser criar e conservar o máximo de energia para que tenhas riqueza e depois saberes, através do menos é mais, gerir essa riqueza para que conseguires ter o máximo de experiências, mas com o mínimo de desperdício. É um bocado isto. Ou seja, conseguimos concluir e estar de acordo que então nós temos de passar pelos dois extremos para depois percebermos como interpretar o minimalismo. Sem dúvida. Eu, por exemplo, uma coisa que eu sinto muito, ainda ontem estava a falar com uma pessoa sobre isto, que é, ela estava-me a dizer, mas então já sei, estava a falar com uma miúda que é consultora imobiliária e estávamos a fazer um plano agora para o ano 2025 e ela estava-me a dizer, porque estou há 2 anos na área, no início eu estava super desequilibrada, não passava muito tempo com a minha família, não sei o quê, e estava abdicado de muita coisa. Hoje em dia já consigo gerir, às vezes até o meu irmão pedia-me coisas, ou a minha mãe pedia-me coisas e eu não dizia, olha, não dá, não posso, tenho que me focar no meu negócio. Hoje em dia já consigo ter um bocado esse cuidado e ela estava meio que a sentir-se culpada e eu estava-lhe a dizer, foi preponderante tu ires para esse extremo de obsessão para hoje tu teres noção do que é que produz o resultado. Se tu nunca tivesses posto a tua vida completamente em stand-by para teres o máximo de performance nessa área, tu agora não conseguias pensar assim, não, calma, tipo, se a minha mãe hoje me ligar a dizer que precisa que eu vá buscar qualquer coisa ao supermercado ou que eu faça isto ou aquilo, não é esta hora ou estas 2 horas que vão prejudicar o meu resultado. Mas tu hoje sabes exatamente o que é que tens que fazer para influenciar esse resultado. Se tu nunca tivesses passado por esse extremo de obsessão, tu nunca ias ter noção disso hoje. E por isso é que a maior parte das pessoas nunca tem sucesso e nunca produz resultados. Porque está sempre morno. Percebes? Nunca está frio nem nunca está quente. Está sempre no morno. É tipo, não, eu não vou all in porque eu também tenho que estar nos aniversários e também tenho que estar aqui, também tenho que estar ali. Não, eu acho que, por exemplo, e portanto concordo que é para tu conseguires usar a filosofia do minimalismo a teu favor, para tu perceberes na vida que menos é mais, tu primeiro tens de pôr uma intensidade do caraças. Ou seja, primeiro tens que ir ao mais no extremo. Percebes? Seja na parte desportiva, seja na parte da saúde, seja na parte do... Por exemplo, se calhar, pegando nas várias áreas, no desporto, tu para perceberes o que é que tens que fazer para produzir o teu resultado, tu se calhar tens que agir quase como um atleta de alta performance, para depois perceberes, ok, mas eu não quero ser o Ronaldo, quero ser só o defesa esquerdo do Arouca, e nada contra o defesa esquerdo do Arouca, okay? Sim, mas percebes a dimensão. Para depois tu dizes, ok, agora já sei o que é que eu preciso de fazer. Senão o que é que acontece? Como tu nunca puseste o teu esforço para ser o Ronaldo, tu nem o defesa esquerdo do Carcabelinhos vais ser, porque não tens noção. Na parte da saúde, mesma coisa. Tu se calhar para conseguires encontrar o teu caminho que te permite ter a alimentação que tu
que tu queres, equilibrado, etc., tu se calhar tens que ir para um ponto extremo primeiro, em que cortas em tudo e fazes só isto e depois começas a perceber, não, calma, afinal eu não preciso estar assim, eu posso fazer assim. Na parte profissional é a mesma coisa. E se calhar vai haver áreas da tua vida em que tu dizes, não, eu aqui quero ser o melhor do mundo e sou 100% rígido e quero estar nesse extremo de obsessão porque é este o resultado que eu estou à procura. Percebes? E vais ser até conseguires alcançar esse objetivo e depois vais rapidamente procurar o minimalismo. Vais procurar o mínimo suficiente para manteres, percebes? É tipo, por exemplo, bem pensado. Mesmo pegando no exemplo do Ronaldo na parte desportiva, eu tenho a certeza que obviamente ele pôs-se num extremo de obsessão, mas depois é difícil para nós de fora perceber em quê, porque não estamos no dia-a-dia dele, mas de certeza que houve coisas que ele reduziu ligeiramente para ser possível de manter, não é? Ele se calhar percebeu onde é que tem de conservar energia, onde é que tem que a gastar. Exatamente, ou seja, onde é que ele tem que ser... Onde é que ele tem que ser... Ou seja, ele demorou o caminho todo para perceber onde gastar energia, onde captar energia, e depois quando chega lá acima é que escolhe. Yeah. No fundo, tornas-te minimalista pelo conhecimento. Por isso eu diria que o minimalismo requer conhecimento. Um conhecimento complexo. Yeah. Como é que se chama? Eu estou com uma branca desgraçada. Quero dizer-vos uma coisa e não me estou a lembrar do nome. Como é que se chama o Deus do Buda? Supostamente um indiano quando morre, ele acredita em... Como é que é? Esquece, já ia dizer as neiras. Ei pá, tu sabes? Não é assim, o Buda é o Deus. O Buda é o Deus. Siddhartha Gautama foi quem supostamente... Eu ia dizer isso. Mas como é que se chama... há uma expressão que costuma-se a dizer. O nome de Buda é Siddhartha Gautama. Ele foi um príncipe do Kulashaika na região de que hoje corresponde ao Nepal. Então se calhar não é o Deus. Então como é que se chama? Diz assim, tu encontraste tal. Que é quando diz que tu encontraste o teu ex-libris total. O teu... Nirvana? Não é o Nirvana, é outro nome assim parecido. Mas pronto, ou seja, podemos dizer que então o minimalismo é quando tu encontras o teu apogeu. Uhum. Ou seja... O teu pináculo da criação. Mas como é que sabes que encontras? Porque a pessoa que vai nos 10 km a hora pode pensar que lá vai, não é? Certo. E a pessoa que chega aos 1000 pode pensar que lá está, mas ainda aos 10 mil. Os 10 mil e os 100 mil. É? E por isso é que entramos na questão de ambição sempre. Ou seja, dá-se sempre a melhorar. Na verdade, tu nunca encontras, não é? Tu tens que querer sempre progredir. Então é uma falsa filosofia. O minimalismo. Não, deve ser a filosofia de conservar energia para dedicar àquilo que importa para produzir mais valor. Se olharmos dessa forma, não é? No fundo... Ou seja, talvez utilizarmos... Mas o problema é que isto depois cai para o todo. Isto é muito difícil. De qualquer perspectiva. Repara, estou a tentar pensar na pessoa dos 10 km por hora. Ela vai também ter uma boa justificação do porquê de estar a... Estava aqui a pensar. Deixa eu ver aqui se faz sentido para vocês. Por exemplo, há pouco estava... Já perceberam que eu tento aqui trazer outro ponto de vista. Agora estou aqui a falar da roupa, etc. Agora vou falar das casas, ok. Uma casa minimalista, para mim, custa muito dinheiro. Porque é autossustentável. Que ela vai apagar a sua pagada do mundo. E será que minimalista também entra por aí um bocadinho nós sermos... apagarmos a nossa pagada? Isso é... já ouviram dizer que temos que escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho? Acho que é isso, é essas três, não é? Acho que é um homem tem que... Acho que é essas três coisas. É. Sim. Só um filho? Pelo menos. Sem ter filhos. Pelo menos deviam ser não, equilibrar o sistema. 3. Não, 3 é no estado atual. É 2 pontos qualquer coisa, sim. Mas acho que é plantar uma árvore. Okay. Sim. Então, será que o minimalismo é o suficiente também para deixarmos no mundo, ao mesmo tempo apagarmos o que é que nós gastamos de energia e para pormos mais, se conseguimos mais energia, melhor ainda, não é? Nós conseguimos pôr mais energia do que retiramos deste Mas eu acho que no fundo, para teres uma casa que seja autossuficiente, o sistema teria de ser muito complexo se quiseres manter o nível de vida que tens hoje em dia. Ou seja, no fundo estarias a gastar mais energia do que a necessária só pelo facto de, queres aquecer o fogão, mas não tens um fogão elétrico. Tu vais ter que arranjar um sistema que vai te fazer gastar se calhar 1 hora da tua vida para aquecer o fogão, percebes? E no fundo estás a gastar mais energia que podia ser despendida noutros bens, ou noutros bens não, numa produção de valor superior ao aquecimento do fogão. Estás a perceber a ideia? Eu começo a achar que
nós então... É uma roda. Ou seja, deve ter sido o tema mais difícil até hoje que refleti na minha vida. Sim, até porque nunca tinha refletido suficiente sobre isso. Acho que é uma e acho que chega ao fim e começo a achar que então eu não gosto de minimalismo. Porque porque lá está, imagina, é para mim difícil adotar um estilo de filosofia que eu saiba que depois a pessoa que está contrária à minha opinião também se vai beneficiar imenso por eu reforçar isto. Ou seja, também eu estou um bocado como tu, custa-me bastante estar a explicar o que é o minimalismo e como é que podemos o alcançar se a outra pessoa já vai pegar noutros argumentos e vai conseguir se não parte da mesma base que tu, não é? Se não parte da mesma base que tu. E depois vai dizer, mas tu disseste que menos é mais. E portanto eu agora não preciso fazer caraças. Então podemos dizer que é uma ideologia boa, mas tão perigosa quanto o comunismo. Olha! Sim, mas eu não acho... minimalismo. Mas eu não acho que o comunismo não sei. Deixa-me corrigir uma coisa. Eu não acho... O comunismo é inveja. Exato. Tu tiras do outro para todos terem igual. Ou seja, tu invejas sempre o próximo. Ok. Não é? Mesmo que nem seja tirar do outro, por exemplo, eu acho que o comunismo não é uma ideologia boa. Porque ou seja, mesmo que não seja tirar do outro, mesmo que seja só os recursos caíam do céu e todos tínhamos o mesmo, eu não acho que seja uma ideologia boa, percebes? Porque a partir se cair do céu podemos ter todos o mesmo, porque não? Vamos ser todos infelizes. Sim, quando eu digo cair do porque céu, ninguém tem nada de diferente e nós precisamos de... É isso. E não é o precisar, é a questão de meritocracia, percebes? Exato. Tipo, tu deixas de ter progresso, deixas de ter mérito, deixas de ter ambição, que são as coisas que nos movem, não é? Que é a meritocracia deve ser fundamental para tu manteres a sanidade mental. Exato, tipo, percebes? Então... meio que percebi a comparação, mas eu não acho que o comunismo seja uma boa ideologia, e esta até acho que o menos é mais, acho que te ajuda o menos é mais, acho que é uma boa ideologia, uma boa ideia no sentido de ajuda-te a simplificar. Se calhar num momento em que estás com uma complexidade imensa na tua cabeça, tu dizes calma, respira, menos é mais. Onde é que eu tenho que me focar? Olha, quase aquela questão de, uma vez eu ouvi o Paulo de Vilhena a dizer assim, vou dar uma formação de gestão de tempo em 30 segundos. Estão prontos? Querem pôr aí a contar? O gajo começa a pôr um relógio e ele diz assim, então, gestão de tempo é decide o que é que vais fazer, o que é que não vais fazer, o que é que vais fazer primeiro, o que é que vais fazer depois. Só isto. O que é que vais fazer, o que é que não vais fazer, o que é que vais fazer primeiro, o que é que vais fazer depois. Ou seja, quando tens uma imensidão, uma complexidade grande na tua cabeça, ok, menos é mais. Tipo, vamos lá pensar, onde é que eu tenho que me focar primeiro? Ou seja, como é que eu não vou desperdiçar a minha energia que eu acumulei até agora? E pronto, mas é extremamente perigoso. Sabes porquê? Porque lá está, é mesmo muito fácil para alguém. Por exemplo, é muito fácil um comunista agora pegar assim e dizer vocês dizem o comunista vai gastar energia a tirar energia aos outros. Não, eu vou dizer melhor do que tu. No fundo ele é o verdadeiro o desperdiçador. Sim, talvez. De energia. Não, mas eu estou a imaginar que eu seria um maximalista comunista. Eu iria dizer diferente. Eu iria dizer assim, não, mas eu não tenho inveja, eu não te quero tirar nada. A diferença é que tu só não queres ser igual a mim. Não, eu vou dizer assim, tu não precisas ter tanta coisa. Porque isso não é ser menos é mais. Porque isso não é ser minimalista. Dá valor às pessoas que tens à tua volta. Dá valor olha, tens uma casa. Olha, dá valor porque tens uma casa. Exato. Olha, muita gente não tem. Estás a entender? É verdade. Isso é extremamente perigoso. Eu acho que afinal eu não sou minimalista. Mas tu de certa forma, se fores essa pessoa, não estás a conservar energia. Depende muito da definição. Se a definição for conservar energia para utilizá-la na produção de valor, então se calhar eu sou minimalista. Se a definição for minimalismo no sentido de nada é muito importante, foca-te só nas coisas mais importantes do mundo, então o comunismo faz sentido. Eu não sou minimalista. Eu estou a tentar pensar, lá está, eu já acho que vos perguntei durante vocês gostavam de GTA. Nunca jogaram GTA ou essas coisas? Umas quantas vezes quando era menino. Pronto. Ou seja, existiam algumas missões inclusive que é aquela malta, lá está, que é mais ligada ao naturalismo, não é? E eu vejo isso, o comunismo tem muito a ver. Sim. Não é? Que é mesmo levar a vida ao mínimo possível, ou seja, porque eles tentam valorizar que não é preciso mesmo nada, ou seja, tu mesmo com o pouco que tens é suficiente para tu estares bem. Mas se o minimalismo for tu preocupar-te com
o mínimo possível e com a mínima quantidade possível, então de certa forma tu também não te podes preocupar em olhar para o vizinho a ver o que é que ele tem. Sim, certo. Concordo. Estou a falar, eu sou extremista, eu sou o minimalista extremo, portanto, sou o comuna. Eu sou um gajo mesmo extremo. Então eu vou seguir esta filosofia. Claro que eu depois também não posso querer tratamento de saúde melhor, claro que eu não posso querer ter nada melhor porque é impossível. Porque, não, mas tu vais querer. Mas tu vais querer. Se fores um verdadeiro comuna, tu vais querer, porque achas que é um direito teu. Exato. Porque tu não compreendes o conceito de conservar energia e aplicá-la. Eu vou dizer é que eu sou um comunista mais moderno, ou seja, eu vou dizer, uma vez que o mundo já está como está, eu neste momento então quero que o mundo pare aqui. Exato. Quero um reset para este nível. Não estou a falar eu quando estava no tempo da pré-história, estou a falar eu agora. Por isso é que eu estou a dizer, tipo, o minimalismo é muito perigoso. Aliás, a frase diz, a filosofia do minimalismo, lá está. Ou seja, se tu disseres, lá está, por definição, que então vamos definir uma definição e vamos ajustar o minimalismo à definição. Concordo. Se for a filosofia de vida do minimalismo, eu acho que a partir deste momento, dá 20 minutos para cá, eu então já não sou minimalista. E não quero ser. Mas tu estás a meter todas as áreas da tua vida? Não, lá está. Estou a pegar na definição de, se for na questão de como é que eu giro a minha energia e parte do princípio que estou no lugar onde estou hoje, eu considero uma pessoa minimalista no sentido de tentar tornar esta minha energia muito eficiente, ou seja, gastar o mínimo possível para ter o máximo resultado possível. Só que se eu tentar generalizar, ou seja, tirar do corpo Carlos e olhar para a sociedade no estado em que está hoje e pensar que não é o Carlos que está a pensar, é a maioria, eu acho que é perigoso. É perigosíssimo, sim. Porque não acho que a maioria esteja se calhar no estado em que eu considero que estou hoje. E atenção, eu acho que ainda não estou em estado nenhum de comparação com aquilo que eu quero. E então acho que é perigoso. Eu acho que é extremamente perigoso. Estás a entender? Ou seja, imagina, eu já considero que posso ter alguma energia e algum conhecimento, então eu quero otimizá-lo ao máximo. Então eu acho que faz sentido para mim o minimalismo. Mas imagina uma pessoa que ainda tem muito pouca energia. Se ela começasse a focar logo no minimalismo, lá está, ela nunca vai ter energia para resolver nada. Há bocado estavas a falar na saúde. Deve ser vendido, deve ser descoberto. É uma daquelas ideias. Isso também é bem pensado. Imagina, como é que tu vais resolver os problemas de ti e da tua família se não tens energia acumulada? Sei se posso entender. Senão e atenção, para sempre. E atenção, se as pessoas quiserem viver esse minimalismo, é uma escolha delas, desde que entrem naquele princípio que estavas a dizer há bocado, que é carrega-te a ti mesmo. Exatamente. Se tens capacidade para o fazer, carrega-te a ti mesmo. Isso depois levantar aquelas questões bioéticas. Se tu queres ser um hippie e viver dessa forma, está à vontade, mas tens que carregar a ti mesmo, ou seja, não é depois, nunca contribuíste para nada da sociedade à tua volta e depois de repente... Liberdade é isso mesmo. É isso, a liberdade. Mas eles assumem isso. É giro. Se forem ver a cena dos hippies, mesmo nos Estados Unidos, mesmo que eles tenham um problema de saúde muito grave, hás de reparar que eles não vão ao hospital. Pronto. Fazem os tratamentos deles e aí faz-me sentido. Porque se tu não dás a coerentes com a filosofia, de certa forma os comunistas em Portugal também assumem isso. Também pagam uma parte do salário ao partido. Ao partido e tudo. Pronto. Por exemplo, eu respeito mais o Partido Comunista do que o Bloco de Esquerda. Também são diferentes. O Bloco de Esquerda é a tal esquerda caviar. A caviar é isso. Eles dizem-te o que deve ser, mas fazem o oposto. Os comunistas ao menos vivem exatamente como pregam. Seguem uma filosofia. Eu não julgo nisso. Acho que é a filosofia errada. Claro. Mas eu também estou eu respeito a pessoa que tem... Aliás, respeito toda a gente, mas eu acho que é coerente a pessoa que tem uma determinada filosofia e vive segundo ela. Que a vive. Claro. É como aquele pessoal que é super naturalista. Se realmente forem naturalistas a 100%, para mim, olha, digo-te já, para mim ganham mais pontos do que as pessoas que têm uma ideia muito mais parecida comigo. Porque eu vou dizer, não, tu tens essa ideia, és coerente e cumpres a 100% o que estás a fazer. Claro. Bom, eu sei que está a chegar a hora, nós temos de ir embora, infelizmente. Pessoal, hoje foi um tema difícil, falo por mim, e portanto o que eu tenho a dizer é que obrigou-me a transpirar bastante. Nunca tinha pensado sobre isto, eu já percebi que também, pelos vistos, aqui os meus amigos também não, e é tão complexo que até eu para me exprimir tenho dificuldade. Verdade. Porque o meu cérebro está a falar muito, está a andar a muitos 1000 km por hora aqui dentro e eu não estou a conseguir dar Mas fiquei com uma sensação de job done. Acho que os primeiros 5 minutos tenho que admitir que fiquei um bocadinho nervoso a pensar assim, isto vai ser tenso. Olha que eu acho que isto nunca me tinha acontecido na minha vida. Mas acho eu ter uma cena, ter que pensar sobre algo em que eu me sentia mesmo não sei nada.
Sem opinião nenhuma. sei por onde começar. Inicialmente senti-me na mesma situação. Estava a ficar até aquela coisa de não, ter opiniões e ideias, até tinha muitas. A dificuldade, sabe? Como é que eu não organizo havia uma direção, isto? como é que organiza as ideias. Exatamente. Para transmitir. Correu bem. Exato. Eu acho que foi top. Sim, Eu acho que estamos a evoluir cada vez mais. Então, daqui a um mês estamos os Ronaldo da filosofia. Malta, eu espero que vocês tenham gostado, tanto como eu gostei. E portanto, já sabem, agora sim os likes, subscrevam, participem. Olhem, já agora, qual é a vossa opinião sobre isto, sobre a filosofia do minimalismo, não é? Vocês são minimalistas, não são? Como é que é? No fundo nós estamos aqui a discutir sozinhos, mas também se calhar... Onde é que podemos aprender mais, não é? Exato. Também gostava de aprender mais sobre esse tema. Até podemos fazer um desafio mais giro, se vocês acharem giros. Mediante os vossos comentários, eu no próximo episódio que nós gravarmos, se eu tiver os comentários, eu posso ver e posso trazê-los e perguntar. E podemos ler aqui alguns comentários. Portanto, caprichem que vai valer a pena, tá bom? Pessoal, já sabem, nós encontramos para a semana. Sejam felizes e sejam flexíveis. Um abraço e até à próxima. Opa! Tchim, tchim.